Isis estava apenas ajudando uma amiga no evento, mas quando Apolo Queiroz, o irresistível milionário, a apresentou como sua noiva, a mentira ganhou vida própria. O problema? Apolo parecia cada vez mais convencido de que ela era de fato a mulher que ele procurava. O salão de cristal do Hotel Grand Palace fervilhava com o burburinho de 300 convidados ilustres. Isis Andrade ajeitou pela 10ª vez o vestido preto emprestado da amiga Marina e respirou fundo. Aos 22 anos, nunca havia pisado em um lugar tão elegante. Nem mesmo sabia que existiam lustres com tantos cristais pendurados no teto. Relaxa, Isis. Você só precisa entregar os convites da segunda fase da festa para as pessoas da lista. Marina sussurrou enquanto ajeitava uma mecha rebelde do cabelo da amiga. Eu voltaria, mas minha mãe está no hospital. E... Eu sei. Vai ficar tudo bem. Isis interrompeu, dando um sorriso tranquilizador. Cuida da sua mãe. Eu dou conta daqui. Marina saiu apressada, deixando Isis sozinha, em meio àquele mar de pessoas ricas e poderosas. Ela olhou para a lista em suas mãos e suspirou. 50 nomes para encontrar numa festa com 300 pessoas. Pelo menos o vestido emprestado a fazia parecer que pertencia àquele mundo de champanhe e sorrisos forçados. Isis começou a circular pelo salão, procurando os nomes da lista. Conseguiu entregar 10 convites, quando um homem de uns 30 anos, cabelos castanhos perfeitamente penteados e terno que gritava "caro", apareceu ao seu lado. Desculpe o atraso, querida, disse ele, passando o braço pela cintura dela com familiaridade. O trânsito estava impossível. Isis abriu a boca para protestar, mas o homem continuou falando enquanto a guiava para um grupo de pessoas elegantes. Pessoal, finalmente posso apresentar minha noiva Isis, anunciou com um sorriso radiante. Isis, estes são os sócios da empresa. Roberto Mendes, Cláudia Santos e Fernando Almeida. O mundo de Isis parou. Noiva? Ela piscou várias vezes tentando processar a situação. O homem, que aparentemente era Apolo Queiroz, segundo as reverências dos presentes, continuava com o braço em sua cintura, apresentando-a como se fosse a coisa mais natural do mundo. É um prazer conhecê-la, Isis, disse Cláudia, uma mulher de 50 anos, com um colar de pérolas reluzente. Apolo falava tanto de você que já estávamos curiosos para conhecer a mulher que conquistou o coração dele. Isis começou, mas Apolo apertou suavemente sua cintura, como se pedisse para ela seguir o jogo. Ela é tímida, explicou Apolo com carinho. Ainda está se acostumando com toda essa atenção. Roberto, um homem calvo de aparência séria, sorriu. Imagino, deve ser difícil lidar com toda a exposição que vem com o namoro do nosso Apolo aqui. Namoro? Isis engasgou, mas disfarçou com uma tosse. Noivado, corrigiu Apolo rapidamente. Acabamos de oficializar ontem. O grupo explodiu em felicitações e abraços. Isis se viu sendo abraçada por desconhecidos, recebendo parabéns por um noivado que não existia com um homem que ela havia conhecido há 5 minutos. Tentou protestar novamente, mas Apolo se inclinou e sussurrou em seu ouvido. Por favor, me ajude. Explico depois. Havia algo no tom dele, uma mistura de desespero e súplica, que fez Isis hesitar. Olhou nos olhos dele e viu uma vulnerabilidade que contrastava com toda aquela confiança aparente. Claro, murmurou, decidindo que podia pelo menos ouvir a explicação antes de causar um escândalo. Que bom que vocês finalmente resolveram assumir, exclamou Fernando, um homem jovem com óculos de grau. Depois daquela história com a Melissa, Apolo ficou tenso ao lado dela. Fernando, advertiu Cláudia com um olhar reprovador. Desculpe, Fernando corou. Não queria tocar em assuntos delicados. Está tudo bem, Isis ouviu-se dizer, surpreendendo a si mesma. O passado é passado, não é mesmo, amor? A palavra amor saiu de sua boca antes que pudesse impedir. Apolo a olhou com uma expressão de gratidão que a deixou ainda mais confusa. Exato, ele concordou, apertando sua mão. O importante é o presente. O grupo continuou conversando sobre negócios, e Isis se viu sendo incluída naturalmente na conversa. Descobriu que Apolo era dono de uma cadeia de hotéis de luxo e que aquela festa era para celebrar a abertura do mais novo empreendimento da empresa. E você, Isis, em que área trabalha? Perguntou Roberto. Isis entrou em pânico. Trabalhar como secretária em um pequeno escritório de contabilidade
Não parecia exatamente o tipo de profissão que uma noiva de milionário teria. Eu trabalho com pessoas, respondeu vagamente. Que maravilhoso! Assistente social? Psicóloga? Insistiu Cláudia. Algo assim, Isis murmurou, torcendo para que o assunto mudasse. Ela é muito modesta, interveio Apolo, percebendo o desconforto dela. Sempre subestima o próprio trabalho. Naquele momento, um garçom passou oferecendo champanhe. Isis pegou uma taça e tomou um grande gole, tentando acalmar os nervos. O líquido desceu por sua garganta, fazendo-a tossir discretamente. Com licença, disse uma voz feminina às suas costas. Isis se virou e viu uma mulher deslumbrante, loira, de uns 28 anos, usando um vestido vermelho que parecia ter saído diretamente de uma revista de moda. Melissa, Apolo disse, e sua voz ficou notavelmente mais fria. Apolo, ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Imaginei que você estaria aqui sozinho, como sempre. Como pode ver, não estou. Apolo respondeu, puxando Isis para mais perto. Melissa olhou Isis de cima a baixo, com uma expressão que misturava curiosidade e desdém. E você é Isis, ela respondeu, tentando soar confiante. A noiva dele. A expressão de Melissa mudou instantaneamente. Seus olhos se arregalaram e ela piscou várias vezes, como se tentasse processar a informação. Noiva? Repetiu incrédula. Isso mesmo, confirmou Apolo, beijando o topo da cabeça de Isis com ternura. Oficializamos ontem. Melissa ficou em silêncio por um momento, claramente abalada pela notícia. Então forçou um sorriso. Que surpresa! Parabéns para vocês dois. Obrigada, Isis disse, sentindo uma estranha satisfação ao ver o desconforto da outra mulher. Bem, Melissa pigarreou. Espero que sejam muito felizes juntos. Ela se afastou rapidamente, claramente perturbada. O grupo de sócios também se dispersou, alegando outras conversas para ter. Isis e Apolo ficaram sozinhos no meio da festa. Agora você me explica o que está acontecendo aqui? Isis disse cruzando os braços. Apolo passou a mão pelos cabelos, desarrumando o penteado perfeito. É uma longa história. Tenho tempo, ela respondeu secamente. Ele olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. Melissa é minha ex-noiva. Terminamos há 6 meses, mas ela não aceita. Vive aparecendo em eventos sociais, tentando me reconquistar na frente de todo mundo. Está prejudicando minha imagem profissional. E daí? Isis não via como isso justificava a situação bizarra. Meus sócios ficam constrangidos. Meus clientes acham que sou um homem instável. Preciso de uma namorada falsa só por algumas semanas, até ela desistir de vez. Isis soltou uma risada incrédula. Você está louco. Eu não sou atriz. Sou uma pessoa normal que veio aqui trabalhar. Trabalhar? Apolo franziu a testa. Isis mostrou a lista de convidados em suas mãos. Minha amiga Marina trabalha na empresa que organizou esta festa. Ela teve um imprevisto familiar e eu vim substituí-la para entregar alguns convites. Apolo olhou para a lista e depois para ela, uma expressão de compreensão passando por seu rosto. Por isso você estava nervosa quando os sócios perguntaram sobre seu trabalho. Óbvio, eu sou secretária em um escritório de contabilidade, ganho R$ 1.200 por mês e moro numa kitnet no centro da cidade. Não faço parte do seu mundo. Apolo ficou em silêncio por um momento, estudando o rosto dela. Mas fez um trabalho convincente, disse finalmente. Melissa ficou claramente abalada. Não me interessa. Eu preciso terminar meu trabalho e ir embora. Isis começou a se afastar, mas Apolo segurou seu braço delicadamente. Espere, por favor. Algo no tom dele a fez parar. Quanto Marina paga por esse trabalho extra? R$ 200. Isis respondeu desconfiada. Eu pago 5.000. Isis quase engasgou. Como? R$ 5.000 por algumas horas fingindo ser minha noiva? Só até o final da festa. Isis olhou ao redor da festa luxuosa, pensando na conta de luz em atraso e na mensalidade da faculdade que estava devendo. Por que eu faria isso? Nem te conheço. Porque você precisa do dinheiro e eu preciso da ajuda. Além disso, ele sorriu e pela primeira vez pareceu genuinamente simpático. Você já está fazendo um ótimo trabalho. Isis hesitou. R$ 5.000 resolveriam vários problemas financeiros. E já estava metida naquela confusão mesmo. Algumas horas e pronto? Perguntou. Algumas horas e pronto, confirmou Apolo.
E depois nunca mais nos vemos? Apolo hesitou por uma fração de segundo antes de concordar. Nunca mais. Ísis suspirou e estendeu a mão. Fechado. Mas quero o dinheiro antes de ir embora. Apolo apertou sua mão sorrindo. Fechado. Naquele momento, nem Ísis nem Apolo imaginavam que aquela mentira inocente se tornaria muito mais complicada do que qualquer um deles poderia prever. E que algumas horas se transformariam em algo muito mais significativo. Enquanto eles selavam o acordo, Melissa os observava de longe, os olhos brilhando com algo que não era exatamente tristeza, mas sim determinação. Se Apolo queria jogar aquele jogo, ela estava pronta para jogá-lo também. A festa continuou ao redor deles, mas para Ísis tudo havia mudado. Ela não era mais apenas uma garota comum entregando convites. Agora era a noiva falsa de um milionário, e embora não soubesse ainda, estava prestes a embarcar na aventura mais louca de sua vida. O que poderia dar errado? 3 horas depois, Ísis descobriu que fingir ser noiva de um milionário era muito mais complicado do que imaginava. Não bastava apenas ficar ao lado de Apolo sorrindo. Ela precisava conhecer detalhes íntimos da vida dele, responder perguntas sobre o relacionamento e, pior ainda, parecer genuinamente apaixonada. Como vocês se conheceram? Perguntou Dona Eulália, uma senhora de 70 anos coberta de joias reluzentes. Ísis olhou para Apolo em pânico. Eles não haviam combinado uma história. Foi interessante, começou Apolo lentamente. Muito interessante. Ísis concordou sem saber para onde a conversa ia. Ela estava ajudando uma amiga. Apolo continuou, pegando a deixa da situação real. E ele apareceu do nada. Ísis acrescentou, ganhando confiança. Literalmente do nada. Amor à primeira vista, suspirou Dona Eulália romanticamente. Que lindo! Ísis e Apolo se entreolharam. Tecnicamente não era mentira. Exato. Apolo sorriu, passando o braço pela cintura dela novamente. Bastou um olhar e eu soube que ela era especial. E eu soube que ele era único. Ísis retribuiu, tentando não rir da própria resposta. Dona Eulália se derreteu com a resposta e se afastou comentando sobre o romance dos jovens de hoje em dia. Única? Apolo sussurrou no ouvido dela divertido. Foi o que me veio à mente, Ísis murmurou de volta. Você preferia completamente maluco? Apolo soltou uma risada genuína e Ísis percebeu que gostava do som. Era diferente dos risos educados que ele dava para os outros convidados. Senhor Queiroz, uma voz chamou atrás deles. Eles se viraram para encontrar um homem de uns 40 anos, usando óculos e carregando um tablet. Marcos, Apolo cumprimentou o homem. Ísis, este é Marcos, meu assistente pessoal. Marcos, minha noiva Ísis. Marcos quase derrubou o tablet. Sua... o quê? Noiva, Apolo repetiu pacientemente. Oficializamos ontem. Marcos olhou de Apolo para Ísis e depois de volta para Apolo, claramente tentando processar a informação. Ísis podia ver as engrenagens funcionando na cabeça dele. Parabéns, disse finalmente, embora sua voz soasse mais confusa que feliz. É um prazer conhecê-la, senhorita Andrade. Ísis Andrade. Senhorita Andrade, Marcos repetiu como se estivesse memorizando. Posso perguntar quando exatamente isso aconteceu? Porque ainda ontem você estava... Ele parou, olhando nervosamente para Ísis. Marcos, Apolo disse em tom de advertência. Estava o quê? Ísis perguntou, curiosa. Nada importante, Apolo respondeu rapidamente. Ele estava perguntando sobre serviços de namoro online. Marcos completou antes que Apolo pudesse impedi-lo. Ísis arregalou os olhos e olhou para Apolo. Serviços de namoro online? Apolo ficou vermelho. Bem, a situação com Melissa estava ficando insustentável e eu pensei que podia contratar uma namorada falsa pela internet. Ísis terminou incrédula. Quando você coloca assim, soa terrível, Apolo admitiu. É porque é terrível, Ísis exclamou. Então baixou a voz ao perceber que as pessoas ao redor estavam olhando. Você ia contratar uma acompanhante? Não uma acompanhante. Uma atriz ou alguém que precisasse de dinheiro e pudesse fingir por algumas semanas. Ísis o encarou por um longo momento. Então, quando me viu na festa, pensei que fosse uma delas. Apolo confessou, vestida elegantemente sozinha, parecendo nervosa. Achei que Marcos já havia contratado alguém e não havia me avisado. Marcos pigarreou desconfortavelmente. Na verdade, senhor, eu ainda estava pesquisando opções. Não havia contratado ninguém.
Então foi tudo uma coincidência gigante, Isis disse lentamente. A mais feliz das coincidências. Apolo sorriu. Você é muito mais convincente que qualquer atriz poderia ser. Porque eu não sou atriz. Estou genuinamente aterrorizada. Naquele momento, um flash de câmera o cegou temporariamente. Perfeito, disse o fotógrafo. Mais uma para a revista Socialite. Revista? Isis perguntou alarmada. Todas as principais revistas de sociedade cobrem os eventos da empresa, Marcos explicou. Esta foto provavelmente sairá na edição da próxima semana. Isis sentiu o sangue fugir do rosto. Sua foto na revista como noiva de Apolo Queiroz. Sua mãe iria ter um ataque cardíaco. Eu preciso de ar, murmurou. Apolo a guiou para uma sacada lateral, longe da multidão. O ar fresco da noite ajudou Isis a se acalmar um pouco. Está se arrependendo? Apolo perguntou suavemente. Isis olhou para ele. Mesmo na penumbra da sacada, podia ver que ele estava genuinamente preocupado. Não sei, admitiu. Isso é muito mais complicado do que eu imaginava. Eu sei, e peço desculpas por ter colocado você nessa situação. Você não me colocou. Eu escolhi aceitar. Eles ficaram em silêncio por um momento, olhando as luzes da cidade. Por que terminaram? Isis perguntou de repente. Você e Melissa? Apolo suspirou. Muitos motivos. Principalmente porque eu descobri que ela estava mais interessada no meu dinheiro e status do que em mim. Como descobriu? Ouvi uma conversa dela com uma amiga. Ela estava falando sobre como seria perfeito ser a esposa do herdeiro dos hotéis Queiroz, sobre as joias que eu compraria, as viagens que faríamos. Nunca mencionou amor, companheirismo ou qualquer sentimento real. Isis o olhou com simpatia. Deve ter doído. Doeu. Mas também foi libertador, de certa forma. Pelo menos descobri antes do casamento. E por que ela não aceita o término? Apolo riu amargamente. Porque para ela, eu sou um investimento que deu errado. Ela passou 2 anos cultivando o relacionamento, sendo apresentada à sociedade como minha namorada. Não quer perder todo esse trabalho. Nossa, Isis balançou a cabeça. Que triste. É. Por isso, quando você apareceu hoje parecendo genuinamente assustada e desconfortável com toda a atenção, foi refrescante. Isis riu. Refrescante é uma forma bonita de dizer que eu estava fazendo papel de boba. Não. Apolo virou-se para ela. Você estava sendo real, algo que raramente vejo neste meio. Eles se olharam por um momento e Isis sentiu algo estranho no estômago. Uma borboleta, talvez 2. Isis, aí está você. A voz feminina os fez se virar. Marina estava parada na porta da sacada, ainda usando o uniforme do hospital. Marina! Isis ficou surpresa. Como está sua mãe? Melhor, obrigada. Mas eu vim correndo para cá porque... Ela parou ao notar Apolo. Oi, Marina, este é Apolo. Apolo, minha amiga Marina. Prazer em conhecê-la. Apolo cumprimentou educadamente. Marina olhou de um para o outro, notando a proximidade. Isis, posso falar com você em particular? Claro. Isis olhou para Apolo. Já volto. As 2 amigas se afastaram para um canto da sacada. O que está acontecendo aqui? Marina sussurrou urgentemente. É complicado. Complicado como? Isis, aquele homem é Apolo Queiroz, o dono da rede de hotéis, ele está em todas as revistas de negócios. Eu sei quem ele é. E por que vocês estavam tendo um momento romântico na sacada? Isis suspirou e contou rapidamente para Marina toda a história da confusão, do acordo e da situação atual. Marina a ouviu de boca aberta. Você está fingindo ser noiva dele? Temporariamente. Por dinheiro? Por muito dinheiro. Marina balançou a cabeça. Isis, isso pode dar muito errado. E se alguém descobrir? E se sair nos jornais? E se... Eu sei dos riscos, Isis interrompeu. Mas, Marina, 5.000 reais. Posso quitar minhas dívidas e ainda ter sobra para... Para quê? Comprar problemas maiores? Antes que Isis pudesse responder, Apolo se aproximou. Desculpem interromper, mas Melissa está voltando e trazendo reforços desta vez. As 3 olharam através da porta de vidro da sacada. Melissa estava no centro do salão com 3 mulheres igualmente elegantes, todas olhando em direção à sacada. Quem são elas? Perguntou Marina. O esquadrão da alta sociedade. Apolo respondeu secamente. Verônica Albuquerque, Patrícia Mendonça e Carla Figueiredo. Quando elas se juntam, geralmente é para destruir alguém socialmente. Maravilhoso, murmurou Isis. Elas vêm para cá, Marina avisou.
Tudo bem. Isis respirou fundo. Eu consigo lidar com isso. Tem certeza? Apolo perguntou. Não, mas vamos descobrir. As 4 mulheres se aproximaram da sacada como um bando de cisnes predadores. Melissa liderava o grupo com um sorriso que não enganava ninguém. Apolo, querido, Melissa disse docemente, não consegui parar de pensar na sua notícia. É maravilhoso, não é? Apolo respondeu, puxando Isis para perto dele. Fascinante, concordou Verônica, uma morena alta com olhos penetrantes, principalmente considerando que ninguém nunca ouviu falar da sua noiva antes. Nem nas colunas sociais, acrescentou Patrícia, uma ruiva de olhos verdes. Nem nos eventos de caridade, completou Carla, loira platinada com unhas perfeitas. Isis sentiu o suor começar a formar em suas mãos. Era como estar sendo interrogada por um tribunal de revista de fofoca. Bem, disse tentando soar casual, eu não frequento muito eventos sociais. Ah, não? Melissa inclinou a cabeça. E o que faz da vida? Trabalho. Com o quê? Isis hesitou por uma fração de segundo. Consultoria. Que tipo de consultoria? Insistiu Verônica. Financeira, Isis disse, lembrando-se do escritório de contabilidade onde trabalhava. Interessante. Melissa sorriu como um gato que acabara de encontrar um rato. Para que tipo de cliente? Isis sentia as paredes se fechando ao seu redor. Não sabia nada sobre consultoria financeira, além do que via no escritório onde trabalhava. Vários tipos, respondeu vagamente. Você deve conhecer o Roberto Santos então, disse Carla. Ele é consultor financeiro também. Não tenho certeza se conheço. Que estranho, Melissa disse pensativamente. O meio é pequeno. Vocês devem ter se cruzado em algum evento da área. Talvez, Isis murmurou, sentindo-se encurralada. Marina, que havia ficado quieta até então, decidiu intervir. Na verdade, disse ela, chamando a atenção para si, Isis é muito discreta sobre o trabalho dela. Confidencialidade com os clientes. Vocês entendem? Claro, Verônica disse, mas seus olhos permaneceram desconfiados. E onde vocês dois se conheceram mesmo? Perguntou Patrícia, voltando-se para Apolo. Já contamos essa história hoje, Apolo respondeu pacientemente. Mas eu não ouvi, Melissa disse inocentemente. Adoro histórias de amor. Isis e Apolo se entreolharam novamente. Eles realmente precisavam criar uma versão oficial da história. Foi num evento de caridade, Isis disse, lembrando-se de que Marina havia mencionado que o escritório onde ela trabalhava às vezes oferecia serviços gratuitos para ONGs. Qual evento? Perguntou Carla imediatamente. Para crianças, Isis continuou, sentindo-se como se estivesse caminhando em areia movediça. O Instituto Esperança, sugeriu Apolo pegando a deixa. Esse mesmo, Isis concordou rapidamente. Que coincidência! Melissa sorriu friamente. Eu organizo o evento de arrecadação do Instituto Esperança há 3 anos, e nunca vi vocês dois lá. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isis sentiu seu rosto esquentar e teve certeza de que estava vermelha como um tomate. Ao seu lado, Apolo ficou tenso. Marina pigarreou nervosamente. Bem, disse Marina rapidamente, deve ter sido em algum evento menor. Vocês sabem como é. Há tantos eventos de caridade acontecendo. É verdade, concordou uma nova voz atrás delas. Todos se viraram para ver Marcos se aproximando, carregando uma bandeja com taças de champanhe. Pensei que vocês gostariam de um brinde, disse ele, oferecendo as taças, para celebrar o noivado. Isis pegou uma taça gratefully, feliz pela interrupção. Qualquer coisa para desviar a atenção das perguntas incômodas. Marcos, Apolo disse, você se lembra de quando conheci Isis? Claro, Marcos respondeu sem hesitar. Foi no evento beneficente para a reforma do abrigo infantil São Francisco. Vocês ficaram conversando a noite toda sobre a importância do trabalho voluntário. Isis quase cuspiu o champanhe. Marcos estava inventando detalhes com uma facilidade impressionante. Ah, o São Francisco, Melissa disse lentamente. Não conheço esse. É um abrigo pequeno, Marcos continuou tranquilamente. Muito discreto. Eles preferem doações privadas a eventos grandes. Como romântico, suspirou Patrícia, aparentemente convencida. E vocês ficaram juntos desde então? Perguntou Verônica. Na verdade, Isis disse, ganhando confiança com a ajuda de Marcos. Começamos como amigos. O romance veio depois. Quanto tempo depois?
pressionou Melissa. Alguns meses, Apolo respondeu. Eu não queria apressar as coisas. Que cavalheiro, disse Carla, mas seu tom sugeria que ela não estava totalmente convencida. E quando decidiram noivar, Melissa continuou seu interrogatório. Isis olhou para Apolo. Eles haviam dito para os sócios que havia sido no dia anterior, mas não haviam combinado uma história consistente. Ontem, Apolo disse. Foi bem espontâneo. Como assim espontâneo? Melissa inclinou a cabeça. Bem, Isis começou, decidindo mergulhar de cabeça na fantasia. Estávamos jantando em casa e... Na sua casa ou na dele? Interrompeu Verônica. Na minha, Apolo respondeu rapidamente. E aí ele simplesmente perguntou. Isis continuou. Sem anel, sem joelho no chão, nada disso. Apenas olhou para mim e perguntou se eu queria me casar com ele. E você disse sim imediatamente? Perguntou Patrícia. Na verdade, Isis sorriu, lembrando-se da própria reação quando Apolo a apresentara como noiva mais cedo. Minha primeira reação foi perguntar se ele estava louco. As mulheres riram, e pela primeira vez, Isis sentiu que talvez houvesse conseguido relaxar a tensão. Mas depois disse sim, acrescentou ela rapidamente. E o anel? Perguntou Carla, olhando significativamente para a mão esquerda de Isis. Isis olhou para sua própria mão, completamente nua. Pânico total. Ainda estamos escolhendo, disse Apolo rapidamente. Isis tem gostos muito específicos. Muito específicos. Isis concordou, sem fazer ideia de quais seriam esses gostos. Que tipo de gosto? Insistiu Melissa, claramente farejando sangue na água. Eu gosto de coisas simples. Isis improvisou. Simples? Verônica pareceu surpresa. A maioria das mulheres sonha com um diamante grande, quando noiva de alguém como Apolo. Isis não é como a maioria das mulheres, Apolo disse, e havia algo na voz dele que fez Isis olhar para ele surpresa. Claramente, murmurou Melissa. Naquele momento, a música da festa mudou para algo mais lento e romântico. Que perfeito, exclamou Patrícia. Os noivos devem dançar. Não, não precisamos, começou Isis, mas Carla já estava batendo palmas. Vamos, uma dança para os noivos. Antes que pudessem protestar, um pequeno círculo se formou ao redor deles no salão. Outros convidados começaram a bater palmas e gritar incentivos. Apolo estendeu a mão para Isis com uma expressão que dizia, me desculpe por isso. Shall we? Ele perguntou. Isis olhou para a mão dele, depois para o círculo de pessoas expectantes, depois para Melissa, que observava tudo com olhos de falcão. Eu não sei dançar muito bem, murmurou ela. Eu ensino. Apolo sorriu encorajadoramente. Isis pegou a mão dele e se deixou ser guiada para o centro do círculo improvisado. Apolo colocou uma mão na cintura dela e segurou sua mão com a outra. Apenas me siga, sussurrou ele. A música começou e Apolo começou a movê-la suavemente. Para surpresa de Isis, ele era um excelente dançarino e ela descobriu que conseguia acompanhá-lo melhor do que esperava. Você dança bem, ele disse baixinho. Você também, ela respondeu tentando não tropeçar nos próprios pés. Minha mãe me obrigou a ter aulas quando eu era adolescente, confessou ele. Eu odiava na época. E agora? Agora estou grato. Ele a fez girar delicadamente. Especialmente quando tenho uma parceira tão graciosa. Isis corou. Para de ser charmoso. Estamos fingindo, lembra? Estou fingindo? Ele perguntou. E havia algo no tom dele que fez o coração de Isis acelerar. Antes que ela pudesse responder, ele a inclinou para trás dramaticamente, fazendo a multidão aplaudir. Quando a trouxe de volta, seus rostos estavam a apenas alguns centímetros de distância. Por um momento, Isis esqueceu onde estava. Esqueceu que aquilo era mentira. Esqueceu tudo exceto os olhos castanhos de Apolo fixos nos seus. Muito convincente, ela murmurou. Obrigado, ele sussurrou de volta, mas não se afastou. A música terminou e a multidão aplaudiu entusiasticamente. Isis e Apolo se separaram lentamente, ainda se olhando. Lindo, gritou alguém. Que romântico, exclamou o outro. Melissa não disse nada, apenas os observou com uma expressão indecifável. Bem, disse ela finalmente, foi uma apresentação interessante. Obrigado, Apolo respondeu educadamente. Espero que vocês sejam muito felizes juntos. Melissa continuou, mas seu sorriso era frio como gelo. Tenho certeza de que será um relacionamento inesquecível.
Havia algo na forma como ela disse inesquecível que fez Isis se arrepiar. Melissa se virou e se afastou com suas amigas, sussurrando entre si intensamente. Isso não é bom, murmurou Marcos, que havia presenciado tudo. Por quê? Perguntou Isis. Porque eu conheço essa expressão, Apolo respondeu sombriamente. Melissa está planejando alguma coisa. Que tipo de coisa? O tipo de coisa que pode transformar nossa mentira inocente numa catástrofe pública, Marcos disse. Isis sentiu seu estômago afundar. Talvez eu devesse ir embora agora, disse ela, antes que as coisas fiquem mais complicadas. Não, Apolo disse rapidamente. Se você sair agora, depois daquela dança, vai parecer ainda mais suspeito. Ele tem razão, concordou Marina. Vocês criaram uma cena romântica. Se Isis desaparecer agora, Melissa vai saber que algo está errado. Isis olhou ao redor do salão. Metade dos convidados ainda estava comentando sobre a dança, sorrindo e apontando para eles. A outra metade estava sussurrando em grupos pequenos, claramente especulando sobre a nova noiva de Apolo. Ótimo, suspirou ela. Então agora estou presa nessa mentira. Por mais algumas horas, Apolo assegurou. Depois disso, podemos dizer que você teve que viajar a trabalho ou algo assim. E se Melissa descobrir a verdade antes disso? Não vai descobrir, Apolo disse, mas não parecia tão confiante quanto suas palavras sugeriam. Sr. Queiroz, um homem de terno cinza, se aproximou deles. Parabéns pelo noivado. Sou Júlio Mendes, da revista Socialite. Poderíamos fazer uma entrevista rápida com vocês dois? Isis sentiu o sangue gelar. Entrevista? Repetiu. Apenas algumas perguntas sobre como se conheceram, planos de casamento, essas coisas. Júlio sorriu profissionalmente. Não seria melhor deixar para outro momento? Sugeriu Apolo. Oh, mas nossos leitores estão muito curiosos. O noivado do solteiro mais cobiçado da cidade é uma notícia e tanto. Marina e Marcos trocaram olhares preocupados. Eu realmente não me sinto confortável com entrevistas, Isis disse rapidamente. Entendo perfeitamente, Júlio disse compreensivamente. Que tal apenas uma foto então para a sessão social? Antes que pudessem protestar, o fotógrafo já estava posicionado, câmera em punho. Sorriam, ele gritou. O flash disparou, capturando Isis e Apolo ainda de mãos dadas após a dança, com expressões de surpresa, e algo que poderia ser interpretado como felicidade. Perfeito, Júlio sorriu. Vai ficar linda na capa da próxima edição. Capa? Isis perguntou fracamente. Claro, Apolo Queiroz oficializa noivado em festa glamourosa. Vai ser um sucesso. Júlio se afastou, satisfeito com o material conseguido. Isis se virou para Apolo. Eu vou aparecer na capa de uma revista? Aparentemente, ele respondeu, parecendo tão chocado quanto ela. Minha mãe vai ter um ataque cardíaco. Meus vizinhos vão enlouquecer. Meu chefe vai... Ela parou, uma nova realização a atingindo. Meu chefe! Como vou explicar para ele que apareci numa revista como noiva de um milionário quando deveria estar trabalhando como secretária? Isis respira, Marina disse, segurando o braço da amiga. Vamos resolver isso. Como? Como vamos resolver o fato de que eu vou estar na capa de uma revista nacional como noiva falsa de alguém? Primeiro, Apolo disse calmamente, vamos sair desta festa. Segundo, vamos para um lugar onde possamos conversar com calma. Terceiro, vamos descobrir como lidar com as consequências. Que consequências? Perguntou uma nova voz atrás deles. Todos se viraram para ver Melissa de volta, sozinha desta vez, com um sorriso que não chegava nem perto dos olhos. Melissa, Apolo disse cautelosamente. Pensei que você já havia ido embora. Oh, não. A festa ainda está interessante demais para eu ir embora, ela respondeu. Principalmente agora que descobri algo fascinante sobre sua noiva. O coração de Isis parou. O que você descobriu, né? Perguntou Apolo, mas sua voz estava tensa. Melissa tirou o celular da bolsa e mostrou a tela para eles. Isis Andrade, 22 anos, secretária no escritório de contabilidade Silva em Associados, mora na Rua das Flores, 234, apartamento 15, leu ela. Salário, R$ 1.200 mensais. Solteira, sem histórico de relacionamentos com pessoas da alta sociedade. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Isis podia ouvir seu próprio coração batendo. Como você... começou ela. Querida, Melissa sorriu venenosamente. Eu tenho um detetive particular no meu plano de saúde.
Muito útil para essas situações. Apolo deu um passo à frente, protegendo Ísis. O que você quer, Melissa? Justiça, ela respondeu simplesmente. Você me humilhou publicamente quando terminou comigo. Agora é minha vez de retribuir o favor. Isso é entre nós dois, Apolo disse firmemente. Deixe Ísis fora disso. Oh, mas ela se colocou no meio quando concordou em fingir ser sua noiva. Melissa retrucou. Agora ela faz parte do jogo. Ísis finalmente encontrou sua voz. O que você vai fazer? Melissa guardou o celular na bolsa. Por enquanto, nada. Mas se eu fosse vocês, não contaria com essa sorte por muito tempo. Ela se virou para sair, mas parou. Ah, e Apolo? A próxima vez que quiser contratar uma atriz, escolha uma melhor. Esta aqui é boa demais para ser verdade. E com isso, Melissa saiu, deixando para trás um grupo de pessoas em choque total. Ísis se virou para Apolo com lágrimas nos olhos. Eu disse que isso ia dar errado. Eu disse. Ísis. Não. Você me convenceu com seu dinheiro e suas palavras bonitas, mas eu sabia que era uma má ideia. Ela começou a se afastar, mas Apolo segurou sua mão. Por favor, não vá. Vamos resolver isso juntos. Juntos? Ísis riu amargamente. Não há juntos aqui. Eu sou apenas a secretária que você pagou para fingir. Não é verdade, Apolo disse intensamente. Você é muito mais que isso. Ísis o encarou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sou? Então me diga, Apolo, quando toda essa confusão acabar, quando Melissa contar para todo mundo que somos falsos, quando minha foto sair em todas as revistas como uma farsa, você ainda vai estar aqui? Apolo abriu a boca para responder, mas hesitou. E nessa hesitação, Ísis encontrou sua resposta. Era isso que eu imaginava, disse ela tristemente. Marina, podemos ir? Eu quero ir para casa. Enquanto as duas amigas se afastavam, Apolo ficou parado no meio da festa luxuosa, cercado por pessoas ricas e poderosas, mas sentindo-se mais sozinho do que nunca. E pela primeira vez, desde que havia inventado aquela mentira, ele se perguntou se o preço da liberdade de Melissa valia a pena perder algo que talvez pudesse ter se tornado real. Do outro lado do salão, Marcos se aproximou dele. Senhor, disse suavemente, acho que temos um problema muito maior do que imaginávamos. Eu sei, Apolo murmurou ainda olhando na direção por onde Ísis havia desaparecido. Não, senhor. Um problema ainda maior. Melissa não foi embora. Ela está lá fora falando com um jornalista da revista Socialite. Apolo fechou os olhos. A festa estava longe de ter terminado, mas de uma coisa ele tinha certeza. Depois daquela noite, nada mais seria igual. Ísis acordou na manhã seguinte com a sensação de que tudo havia sido um sonho muito estranho. Por exatos 3 segundos, ela se permitiu acreditar que a festa de ontem, o fingimento e toda aquela confusão com Apolo Queiroz não haviam passado de um pesadelo elaborado. Então seu celular tocou. E tocou novamente. E novamente. Ela olhou para a tela e viu 15 chamadas perdidas da mãe, 8 da irmã, 3 do seu chefe e um número que ela não reconhecia. Havia também 27 mensagens no WhatsApp. Marina, murmurou ela, ligando para essa amiga. Me diga que eu estou sonhando. Ísis, a voz de Marina soava tensa. Você viu a internet hoje? Ainda não. Por quê? Oh, não me diga que... Senta aí. Ísis se levantou da cama e correu para o computador. Uma busca rápida pelo próprio nome fez seu mundo desmoronar. Secretária vira Cinderela. A história de amor que conquistou a alta sociedade. Apolo Queiroz, noiva com funcionária comum em romance digno de filme. Exclusivo, como uma jovem do povo conquistou o coração do herdeiro dos hotéis. E lá estava ela, na foto de capa de 3 revistas online diferentes, sorrindo ao lado de Apolo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Marina, disse ela com a voz trêmula, eu estou na capa da revista Socialite, e da Vogue Brasil, e da Caras Online. Eu sei, querida, já vi. Como isso aconteceu tão rápido? As redes sociais, Ísis. Alguém postou fotos da festa ontem à noite e viralizou. Os sites de fofoca pegaram a história e rodaram durante a madrugada. Ísis continuou lendo as manchetes, cada uma pior que a anterior. De secretária à noiva. Conheça a mulher que mudou o coração do solteiro mais cobiçado. História de amor real ou golpe do baú? Especialistas analisam o noivado surpresa. Melissa Torres fala sobre o ex.
Desejo felicidades ao casal. Isis clicou nesta última matéria e encontrou uma foto de Melissa com um sorriso angelical, dando uma entrevista. Estou muito feliz pelo Apolo, dizia a matéria, citando Melissa. Isis parece ser uma moça encantadora e espero que eles sejam muito felizes juntos. O amor verdadeiro sempre prevalece, não é mesmo? Ela está sendo sarcástica até em entrevistas. Isis gemeu. Seu celular tocou novamente. Desta vez, era um número desconhecido. Alô? Isis Andrade? Aqui é Carla Domingues, da TV Globo. Gostaríamos de fazer uma entrevista com você sobre seu noivado com Apolo Queiroz. Podemos agendar para hoje à tarde? Isis desligou rapidamente. O telefone tocou de novo. Alô? Senhorita Andrade? Roberto Silva, do programa Fofocalizando. Queremos... Desligou novamente. E novamente o telefone tocou. Desta vez, ela nem atendeu. Simplesmente tirou o aparelho da tomada e se escondeu debaixo das cobertas. 1 hora depois, alguém bateu na porta do apartamento. Isis, abre aí, sou eu, Marina. Isis abriu a porta e encontrou Marina carregando café, pães e uma pilha de revistas. Trouxe reforços, Marina anunciou entrando. Café para o choque e revistas para... bem para vermos o tamanho do estrago. Elas se sentaram na mesinha da cozinha e Marina espalhou as revistas. Isis estava literalmente em todas elas. Olha só este título. Do nada ao altar. A história da secretária que conquistou um império. Marina leu. Eles estão fazendo parecer que você é uma espécie de heroína de conto de fadas. Ou uma oportunista. Isis murmurou, lendo outra matéria. Olha-me aqui. Especialistas em relacionamento questionam a velocidade do noivado e sugerem possíveis interesses financeiros. Isis, Marina disse suavemente, você precisa conversar com Apolo sobre isso. Para quê? Para ele me lembrar que tudo foi uma mentira? Para me dar os 5.000 reais e mandar eu sumir da vida dele? Talvez para vocês dois descobrirem como sair dessa situação juntos. Isis estava prestes a responder, quando seu celular, que ela havia ligado novamente por puro masoquismo, tocou com uma mensagem. Era de um número desconhecido. Isis, sou Apolo. Precisamos conversar urgentemente. Melissa está espalhando que temos algo a esconder. Podemos nos encontrar? Meu endereço, Rua Augusta 2500, cobertura. Por favor. Isis mostrou a mensagem para Marina. Você vai? Perguntou a amiga. Eu deveria? Isis, vocês criaram essa bagunça juntos. Acho que deveriam resolver juntos também. 2 horas depois, Isis estava na frente do edifício mais luxuoso da Rua Augusta, se sentindo completamente deslocada com sua calça jeans e blusa simples. O porteiro, um homem impecavelmente vestido, a olhou com desconfiança. Estou aqui para ver Apolo Queiroz, disse ela. Seu nome? Isis Andrade. A expressão do porteiro mudou imediatamente para uma mistura de surpresa e respeito. Ah, a senhorita Isis. O senhor Apolo está esperando. Cobertura, último andar. O elevador privativo está à sua disposição. Enquanto subia no elevador, que era maior que sua cozinha, Isis tentou se preparar mentalmente para o encontro. Ela estava nervosa, irritada, assustada e, se fosse honesta consigo mesma, um pouco curiosa para ver onde Apolo morava. As portas do elevador se abriram diretamente na cobertura e Isis quase engasgou. O apartamento era gigantesco, com janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica da cidade. A decoração era moderna e elegante, mas não ostensiva. Era o tipo de lugar que gritava bom gosto caro sem ser vulgar. Isis. Apolo apareceu da cozinha, vestindo jeans e uma camisa branca simples. Sem o terno da noite anterior, ele parecia mais jovem, mais acessível e mais bonito, se isso fosse possível. Oi, ela disse, ainda olhando ao redor. Obrigado por vir. Eu sei que você deve estar furiosa. Furiosa é pouco. Isis o interrompeu. Apolo, eu estou na capa de 5 revistas diferentes. Minha mãe me ligou chorando, achando que eu estava escondendo um namorado milionário. Meu chefe quer me demitir por conflito de interesses. E tem jornalista acampado na frente do meu prédio. Apolo passou a mão pelos cabelos. Eu sei, desculpe. Eu não imaginei que seria tão explosivo. Como você não imaginou? Você é uma das pessoas mais famosas da cidade. Famoso nos círculos de negócios, não na mídia de fofoca. Ele se defendeu. Eu achei que seria só uma notinha pequena numa coluna social.
Isis se jogou no sofá exausta. E agora? O que fazemos? Apolo se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Bom, temos algumas opções. Primeira, confirmamos que foi tudo mentira. Você volta para sua vida e eu lido com a humilhação pública. E qual seria a minha parte na humilhação pública? Você seria retratada como a vilã que tentou se aproveitar de mim, ou como a vítima inocente que eu manipulei. Nenhuma das opções é boa para você. Isis suspirou. Qual é a segunda opção? Continuamos fingindo por algumas semanas até o interesse da mídia diminuir. E aí terminamos amigavelmente. E a terceira? Apolo hesitou. Não existe terceira opção. Apolo, Isis o encarou. Seja honesto comigo. Por que você realmente está fazendo isso? E não me venha com a história da Melissa, porque isso já passou do ponto em que ela seria seu único problema. Ele ficou quieto por um longo momento, olhando pelas janelas panorâmicas. Você quer a resposta honesta? Prefiro a mentira, porque pela primeira vez em muito tempo eu me senti normal ontem à noite. Isis franziu a testa. Normal? Isis, eu cresci sabendo que as pessoas me veem como uma conta bancária com pernas. Namoro mulheres que calculam o valor das minhas roupas antes de decidir se vão sorrir para mim. Tenho amigos que só me chamam quando precisam de favores ou contatos. Ele se virou para ela. Mas por um momento mágico, Isis e Apolo só tinham olhos um para o outro, como se toda aquela loucura ao redor fosse apenas ruído de fundo. Prontos? Ele sussurrou. Não, ela sussurrou de volta. Mas vamos lá mesmo assim. E com isso, eles deram o primeiro passo para transformar sua mentira em algo que poderia, talvez, se tornar a mais bela verdade de suas vidas. Os flashes das câmeras capturaram aquele momento, e sem que eles soubessem, também capturaram algo real. 2 pessoas assustadas, mas determinadas a enfrentar o desconhecido juntas. Na multidão, uma figura observava tudo com interesse. Melissa Torres sorriu friamente para si mesma. Se Apolo queria jogar aquele jogo, ela estava mais do que disposta a elevar os riscos. Afinal, ela havia passado 2 anos aprendendo todos os segredos dele, e agora, finalmente, teria a oportunidade de usá-los. Ontem, quando você ficou genuinamente aterrorizada com toda aquela atenção, quando me chamou de maluco, quando quase cuspiu champanhe na cara dos meus sócios, você foi real comigo. Não tinha agenda, não estava tentando me impressionar. Eu estava apenas tentando sobreviver àquela situação bizarra. Exato, você foi você mesma. Sabe há quanto tempo alguém não é apenas si mesmo comigo? Isis o estudou por um momento. E você acha que continuar essa mentira vai resolver isso? Não sei, admitiu ele, mas sei que não estou pronto para voltar ao mundo onde todo sorriso tem um preço. Isis suspirou profundamente. Apolo, eu entendo sua solidão. Eu realmente entendo. Mas... Ela foi interrompida pelo som da campainha. Apolo franziu a testa. Não estou esperando ninguém. Ele foi até o intercomunicador. Senhor Apolo. A voz do porteiro soou ansiosa. Tem um grupo de jornalistas aqui embaixo querendo subir. Dizem que sabem que a senhorita Isis está aí. Isis e Apolo se entreolharam. Como eles sabem que eu estou aqui? Melissa, disse Apolo sombriamente. Aposto que ela está tendo você seguida. Diga que não estamos. Isis pediu ao interfone. Eu disse, senhorita, mas eles não acreditaram. E tem fotógrafos também. Muitos fotógrafos. Isis correu até a janela e olhou para baixo. Uma pequena multidão havia se formado na frente do edifício com câmeras e microfones. Meu Deus, murmurou ela. Como eu vou sair daqui? Bem, Apolo disse, vindo ficar ao lado dela na janela. Temos 2 opções. Ou você fica escondida aqui até eles irem embora. Ou a gente desce lá e dá a eles exatamente o que querem. Que seria? Apolo sorriu, mas havia uma determinação em seus olhos que não estava lá antes. O casal apaixonado confirmando que o noivado é real. Isis o encarou. Você está sugerindo que a gente continue mentindo? Publicamente? Estou sugerindo que a gente transforme isso numa verdade temporária. Apolo... Isis, olha lá embaixo. Eles não vão parar até conseguirem uma história. Podemos dar a eles a história que queremos que contem, ou deixar eles inventarem uma. Isis olhou novamente para a multidão lá embaixo. Havia pelo menos 20 pessoas com câmeras. E depois, como terminamos uma farsa pública, um relacionamento por vez.
Apolo disse suavemente. Primeiro sobrevivemos ao presente, depois descobrimos o futuro. Ísis percebeu que estava considerando seriamente a proposta maluca. Quanto você pagaria para eu continuar com essa loucura? Não é sobre dinheiro mais, ele respondeu. É sobre nos ajudarmos mutuamente. Como assim? Você precisa de uma saída digna dessa situação. Eu preciso de alguém real ao meu lado. Podemos ser parceiros. Parceiros. Em tudo. Você me ajuda com Melissa e com a pressão social. Eu te ajudo a navegar por esse mundo da mídia até podermos fazer uma saída elegante. Ísis olhou mais uma vez para a multidão lá embaixo. Isso é loucura, murmurou. É, Apolo concordou. Mas é uma loucura que pode funcionar. Ísis respirou fundo. Se eu concordar e eu disse se, como funcionaria? Você seria oficialmente minha noiva, mudaria para cá temporariamente, participaria de alguns eventos sociais, conheceria minha família. Sua família? Ísis interrompeu alarmada. Meus pais estão viajando, mas voltam semana que vem. Eles vão querer conhecer você. Apolo, eu não posso enganar seus pais. Não seria enganar, seria uma apresentação prolongada. Ísis balançou a cabeça, mas estava sorrindo apesar de si mesma. Você é completamente louco. Provavelmente, ele admitiu. Mas você está considerando, não está? Ísis olhou ao redor da cobertura luxuosa, depois para a multidão lá embaixo, depois para o homem ao seu lado, que estava oferecendo a ela uma vida temporária em outro mundo. Se eu fizer isso, disse finalmente, eu quero regras. Que tipo de regras? Nada físico além do que for absolutamente necessário para manter as aparências. Eu durmo no quarto de hóspedes. E quando decidirmos terminar, fazemos isso de forma que não prejudique nenhum dos dois. Apolo assentiu seriamente. Concordo com tudo. E eu quero conhecer a verdadeira história entre você e Melissa. Por quê? Porque se vou fingir ser sua noiva, preciso saber contra o que estamos lutando. Apolo hesitou, mas concordou. Tudo bem. Ísis respirou fundo uma última vez. Então, acho que vamos descer e dar aos jornalistas o que eles querem. Tem certeza? Não. Ela riu nervosamente. Mas já que minha vida virou uma novela mexicana, pelo menos vou tentar ser a protagonista da minha própria história. Apolo sorriu, e desta vez, o sorriso chegou aos olhos. Então, noiva, disse ele, oferecendo o braço, vamos enfrentar nossa primeira aparição pública oficial. Noivo? Ela respondeu, aceitando o braço dele. Vamos que eu estou curiosa para ver como você vai explicar nosso romance relâmpago. Deixa comigo. Apolo piscou para ela. Eu sou muito bom inventando histórias. Espero que seja, murmurou Ísis, porque nossa vida acabou de se tornar uma. Enquanto desciam no elevador, nenhum dos dois percebeu que estava sorrindo genuinamente pela primeira vez desde que toda aquela confusão havia começado. Lá embaixo, a multidão de jornalistas se agitou quando as portas do edifício se abriram. Câmeras dispararam, perguntas foram gritadas e microfones foram empurrados em suas direções. Mas, uma semana depois, Ísis acordou numa cama que custava mais que seu salário de 6 meses, numa suíte de hóspedes que era maior que seu apartamento inteiro, com vista para uma São Paulo que ela nunca havia visto de tão alto. Por um momento, ela se permitiu esquecer que tudo aquilo era temporário. Buenos dias, princesa, disse uma voz alegre do outro lado da porta. Ísis sorriu apesar de si mesma. Nos últimos 7 dias, Apolo havia desenvolvido o hábito de cumprimentá-la em idiomas diferentes todas as manhãs. Ontem havia sido francês, anteontem italiano. Bom dia para você também, príncipe, respondeu ela, levantando-se e colocando o roupão de seda que ele havia insistido em comprar para ela. A semana havia passado como um turbilhão. Depois da coletiva improvisada na frente do prédio, onde Apolo havia sido charmoso e convincente, e ela havia conseguido não desmaiar, eles haviam estabelecido uma rotina estranhamente doméstica. Ísis havia se demitido do escritório de contabilidade. Seu chefe estava mais do que feliz em se livrar do circo midiático, oficialmente para se dedicar aos preparativos do casamento e às responsabilidades de ser a futura esposa de um empresário. Na realidade, ela estava aprendendo a navegar pelo mundo de Apolo. E que mundo era aquele? Café da manhã está servido na varanda! Apolo gritou do corredor. Ísis saiu do quarto e encontrou uma mesa posta com toalha de linho, louça fina
e mais comida do que ela normalmente consumia em uma semana. Apolo estava sentado lendo 3 jornais diferentes simultaneamente, já vestido com um terno cinza impecável. "Alguma notícia interessante?" perguntou ela, servindo-se de frutas frescas que provavelmente tinham chegado de avião naquela manhã. "A de sempre. Casal do momento planeja casamento íntimo. Isis Andrade vira queridinha da alta sociedade. Melissa Torres deseja felicidades ao ex e à nova noiva." Isis quase engasgou com o suco de laranja. "Melissa continua dando entrevistas?" Religiosamente. Apolo dobrou o jornal. "Sempre muito educada, sempre desejando nossa felicidade. É quase psicótico." "Quase? Tudo bem, é completamente psicótico." Isis riu. Nos últimos 7 dias, ela havia descoberto que Apolo tinha um senso de humor seco e uma capacidade impressionante de fazer ela rir, mesmo nas situações mais estressantes. "A propósito," ele disse pegando uma agenda de couro, "temos 3 compromissos hoje. Temos: primeira, prova do vestido para a festa de caridade da minha mãe na próxima semana. Apolo, eu ainda não conheci sua mãe. E se ela não gostar de mim?" "Impossível," ele disse com convicção. "Ela vai te amar." "Como você pode ter certeza?" "Porque você é exatamente o oposto de toda mulher que ela já me viu namorar." Isis não sabia se isso era um elogio ou não. "Segunda," Apolo continuou, "almoço com Roberto e Cláudia. Eles querem oficialmente conhecer a futura sócia." "Sócia, esposa de sócio," corrigiu ele rapidamente. "E terceira, jantar com minha irmã Ártemis." "Você tem uma irmã?" "Tenho. 2 anos mais nova, veterinária, mora em Londres, mas veio especialmente para te conhecer." Isis sentiu o familiar aperto no estômago. "Apolo, isso está ficando muito real. Sua família, seus amigos, eles vão descobrir que é mentira." "Não vão," ele disse com mais confiança do que sentia. "Porque nos últimos 7 dias não pareceu mentira para mim." Isis o encarou. Havia algo diferente no tom dele, algo que fez seu coração acelerar. "O que você quer dizer?" Antes que ele pudesse responder, o telefone dele tocou. "Marcos," atendeu ele. "Sim, ela está aqui." "O quê? Tem certeza?" "Tudo bem, estamos descendo." Ele desligou e olhou para Isis com uma expressão estranha. "O que foi?" "Tem uma van da Globo, 2 carros da Record e um caminhão do SBT na frente do prédio." "Por quê?" "Por quê?" Apolo suspirou. "Saiu uma matéria na coluna da Fabiola Ramos dizendo que nosso casamento vai ser transmitido ao vivo." "Como assim transmitido ao vivo?" "Alguém espalhou que estamos planejando um casamento milionário com transmissão nacional. 3 emissoras querem comprar os direitos exclusivos." Isis se levantou da mesa tão rapidamente que quase derrubou a xícara de café. "Apolo, eu não posso me casar de verdade. Isso era para ser temporário." "Isis, calma." "Calma? Calma? Eu acabei de descobrir que aparentemente vou me casar na televisão." "Ninguém vai se casar na televisão," Apolo disse firmemente, levantando-se e segurando os ombros dela. "Eu não sei como essa história começou, mas vamos esclarecer tudo." "Como? Como vamos esclarecer sem revelar que tudo é mentira?" "Deixa comigo," ele disse. Mas pela primeira vez desde que se conheceram, Isis viu incerteza nos olhos dele. O interfone tocou. "Senhor Apolo," a voz tensa do porteiro ecoou. "Os jornalistas estão insistindo. Querem uma declaração sobre o casamento televisivo. Fale que não há nada confirmado e que qualquer informação oficial será divulgada através da assessoria de imprensa." Apolo respondeu. "Já falei, senhor, mas eles não acreditam. Estão dizendo que têm informações de fonte segura." Isis e Apolo se entreolharam. "Melissa," disseram ao mesmo tempo. "Ela está escalando," murmurou Apolo. "Primeiro as entrevistas, agora isso. O que mais ela pode fazer? Não quero descobrir." Naquele momento, o celular de Isis tocou. Era Marina. "Isis, você precisa ver o Instagram da Melissa. Agora." "O quê?" "Ela postou uma foto sua e do Apolo na festa da semana passada com a legenda: quando você sabe que algo não é o que parece, mas decide esperar para ver o show. Tem 15.000 curtidas." Isis correu para o laptop e abriu o Instagram. Lá estava a foto, e os comentários eram uma mistura de curiosidade e especulação. Que show ela está falando? Será que é sobre o casamento? Melissa sabe de algo que não sabemos? Essa Isis é muito suspeita mesmo. Alguém conhece ela de algum lugar? Apolo leu por cima do ombro dela
e murmurou alguns palavrões que Isis fingiu não ouvir. Está bem, disse ele finalmente. Chega, vamos resolver isso de uma vez por todas. Como? Confrontando Melissa diretamente. Você acha que é uma boa ideia? Acho que não temos escolha. Apolo pegou o celular e discou um número. Melissa, sou eu. Sim, vi o post. Precisamos conversar. Hoje, tudo bem, no hotel. 1h da tarde. Ele desligou e olhou para Isis. Ela quer se encontrar no hotel onde nos conhecemos. Diz que tem uma proposta interessante para nós. Isso soa muito ominoso. É porque provavelmente é. Isis suspirou e voltou a se sentar. Apolo, eu preciso te perguntar uma coisa, e quero uma resposta honesta. Claro, se descobríssemos um jeito de sair dessa confusão toda agora, sem escândalo, sem humilhação pública, você faria? Apolo hesitou, e nessa hesitação, Isis encontrou uma resposta que não esperava. Você não faria, disse ela lentamente. Você não quer mais sair disso. Isis, não, está tudo bem. Ela sorriu tristemente. Eu entendo. Pela primeira vez em muito tempo, você tem alguém que não quer nada de você além de sua companhia. É viciante essa sensação. E você? Quer sair? A pergunta pegou Isis de surpresa. Durante a semana passada, ela havia acordado todas as manhãs numa cama confortável, tomado café preparado por uma cozinheira profissional, usado roupas que custavam mais que seu salário mensal e sido tratada como se fosse especial. Mas mais que isso, ela havia rido todos os dias. Havia tido conversas inteligentes e interessantes. Havia se sentido valorizada e respeitada. Eu não sei, admitiu ela. Há uma semana minha maior preocupação era pagar as contas no final do mês. Agora estou preocupada se vou saber qual garfo usar no jantar com sua irmã. Você está se adaptando bem. Muito bem, e isso me assusta. Por quê? Porque sei que é temporário. E quando acabar, vai ser muito difícil voltar à vida real. Eles ficaram em silêncio por um momento, cada um perdido nos próprios pensamentos. Isis, Apolo disse finalmente, e se não precisasse ser temporário? Como assim? E se descobríssemos que isso não é só fingimento? O coração de Isis saltou, mas ela forçou uma risada. Apolo, não confunda gratidão com sentimentos reais. Quem disse que estou confundindo? Antes que ela pudesse responder, o interfone tocou novamente. Senhor Apolo, desculpe incomodar, mas tem uma senhora aqui embaixo dizendo que é sua mãe. Apolo empalideceu. Minha mãe? Ela não deveria voltar da Europa até semana que vem. E agora? Sussurrou Isis, entrando em pânico. Agora, Apolo respirou fundo. Você vai conhecer Helena Queiroz. E que Deus nos ajude a todos. Ela sobe ou vocês descem? Perguntou o porteiro. Apolo olhou para Isis, que estava de roupão e cabelo desarrumado, e depois para si mesmo, impecavelmente vestido como sempre. Dê-nos 5 minutos e ela pode subir. 5 minutos? Isis gritou. Eu não posso conhecer sua mãe em 5 minutos. Preciso me vestir, me arrumar, ensaiar o que vou dizer. Isis! Apolo segurou suas mãos. Respira. Minha mãe vai te amar porque você é maravilhosa. Algo na forma como ele parou no meio da frase fez Isis olhar para ele com mais atenção. Por que você o quê? Mas antes que ele pudesse responder, ela já estava correndo para o quarto para se trocar. 6 minutos depois, ela havia conseguido ganhar 1 minuto extra. Isis estava sentada no sofá da sala, vestindo um vestido simples, mas elegante, que Apolo havia insistido em comprar para ela, tentando não parecer aterrorizada. A campainha tocou. Apolo abriu a porta e uma mulher elegante de 50 e poucos anos entrou como um furacão. Helena Queiroz era exatamente como Isis havia imaginado. Alta, loira, bem vestida e com uma presença que preenchia o ambiente. Apolo, meu amor. Ela beijou o filho nas 2 bochechas. Voltei mais cedo porque simplesmente não aguentava mais ficar longe, sabendo que você estava noivo. Mãe, que surpresa boa. E onde está ela? Onde está a menina que conquistou o coração do meu filho? Helena olhou ao redor e seus olhos pousaram em Isis, que se levantou nervosamente. Por um momento que pareceu eterno, as 2 mulheres se estudaram. Então Helena sorriu, e foi como se o sol tivesse aparecido depois de uma tempestade. Meu Deus, que linda! Exclamou ela, correndo para abraçar Isis. Apolo, ela é ainda mais bonita que nas fotos das revistas. Obrigada, senhora Queiroz, Isis disse, retribuindo o abraço, tentando não demonstrar seu alívio. Senhora Queiroz,
Querida, me chama de Helena. Afinal, em breve vamos ser família. Isis olhou para Apolo por cima do ombro de Helena e viu ele fechando os olhos como se estivesse fazendo uma oração silenciosa. Senta aqui comigo. Helena puxou Isis para o sofá. Quero saber tudo sobre você. Como se conheceram, quando vão casar, onde vai ser a lua de mel. Mãe, Apolo interveio suavemente. Que tal um café primeiro? Ótima ideia. Isis, querida, você gosta de café? Ou prefere chá, suco, champanhe? Estamos celebrando. Isis olhou para Apolo, depois para Helena, depois para a situação completamente surreal em que se encontrava. Café está ótimo, disse ela. E então, porque às vezes a honestidade era a única saída, acrescentou. Na verdade, estou um pouco nervosa. Nervosa? Por quê, querida? Porque quero muito que a senhora goste de mim. Helena derreteu-se completamente. Oh, meu anjo, impossível eu não gostar de você. Já gosto só de ver como meu filho está diferente. Diferente como? Isis perguntou, curiosa. Ele está sorrindo, Helena disse simplesmente. De verdade, quero dizer. Não aquele sorriso educado que ele usa em eventos. Um sorriso real. Isis olhou para Apolo e viu que ele estava de fato sorrindo, e que o sorriso chegava aos olhos. E, Helena continuou, pegando as mãos de Isis, ele me ligou 3 vezes esta semana só para falar de você. Em 32 anos, meu filho nunca me ligou para falar de uma mulher. Mãe, Apolo protestou vermelho. É verdade. Ele me contou sobre como você fica brava quando ele deixa a toalha molhada no banheiro, como você insiste em lavar a própria louça mesmo tendo empregada, como você canta no chuveiro. Ele te contou que eu canto no chuveiro? Isis se virou para Apolo divertida. Você canta muito bem, ele se defendeu. Ah, que fofo. Helena bateu palmas. Vocês dois são adoráveis juntos. E naquele momento, sentada entre a mãe de Apolo e o próprio Apolo, ouvindo histórias sobre sua vida fictícia contada com tanto carinho, Isis percebeu uma coisa terrível. Ela estava começando a acreditar na própria mentira. E pior ainda, estava começando a querer que fosse verdade. Bom, Helena se levantou. Vou deixar vocês dois se arrumarem. Sei que tem um encontro com aquela ex-namorada maluca hoje. Isis quase engasgou. Como a senhora sabe sobre Melissa? Querida, Helena sorriu misteriosamente. Eu posso estar fora do país, mas não perco nada do que acontece na vida do meu filho. E sei que essa Melissa está tentando causar problemas. Ela se virou para Apolo. Filho, seja cuidadoso. Mulheres como ela não desistem fácil. Eu sei, mãe. E você? Helena se virou para Isis. Não deixa ela te intimidar. Você conquistou o coração dele de forma honesta. Não tem nada do que se envergonhar. Se ela soubesse, Isis pensou amargamente. Agora vou ao spa, Helena anunciou. Esta viagem me deixou um caco. Mas jantar domingo em casa, combinado? Quero apresentar Isis ao seu pai. Combinado. Apolo concordou. Helena abraçou os dois novamente e saiu como havia chegado, como um furacão deixando tudo diferente em sua passagem. Apolo e Isis ficaram em silêncio por um momento. Sua mãe é intensa, disse Isis finalmente. É, mas ela te ama. Como pode ter certeza? Porque ela não perguntou sobre seu trabalho, sua família ou sua situação financeira. Ela só queria saber se você me faz feliz. E eu faço? A pergunta saiu antes que Isis pudesse impedi-la. Apolo a encarou por um longo momento, mais do que você imagina. Antes que Isis pudesse processar completamente essa resposta, o telefone tocou novamente. Era Marcos. Senhor, Melissa ligou. Ela mudou o local do encontro. Quer se encontrar no restaurante do hotel onde vocês se conheceram, e disse para eu avisar que ela não vai estar sozinha. Apolo desligou e olhou para Isis. Pronta para descobrir o que Melissa realmente quer? Não, Isis admitiu, mas vamos descobrir assim mesmo. Isis, Apolo disse enquanto pegavam os casacos, seja qual for a proposta dela, lembre-se, nós decidimos isso juntos, ninguém mais. Por quê? Porque ele parou na porta e olhou para ela com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Isso pode ter começado como fingimento, mas pelo menos para mim, não é mais. E com essa declaração bombástica, eles saíram para enfrentar Melissa, sem saber que o que descobririam mudaria tudo. O restaurante do Hotel Grand Palace estava curiosamente vazio para uma tarde de quinta-feira. Isis notou isso assim que entraram, junto com o fato de que todos os garçons
pareciam estar evitando olhar diretamente para eles. Isso não está certo, murmurou Apolo, enquanto eram conduzidos para uma mesa no fundo do restaurante. O que não está certo? Este lugar nunca fica vazio. E por que estamos sendo levados para a mesa mais isolada? A resposta veio quando chegaram à mesa e encontraram não apenas Melissa, mas também um homem de terno cinza que Isis reconheceu das revistas como Carlos Mendonça, um dos jornalistas de fofoca mais influentes do país. Apolo, Isis! Melissa se levantou com um sorriso que não enganava ninguém. Que bom que vieram. Melissa? Apolo cumprimentou friamente. Não sabia que teríamos companhia. Carlos é meu querido amigo. Melissa fez as apresentações. Carlos Mendonça, da revista Fama e Fortuna. Carlos, estes são Apolo e sua noiva. A pausa antes da palavra noiva foi claramente intencional. Carlos se levantou e apertou as mãos dos dois com um sorriso profissional. É um prazer conhecê-los pessoalmente. Tenho acompanhado a história de vocês com muito interesse. Que tipo de interesse? Perguntou Isis, desconfiada. O tipo de interesse que gera manchetes, Melissa respondeu no lugar dele, seu sorriso se tornando mais predatório. Apolo puxou a cadeira para Isis se sentar, mas permaneceu em pé. Melissa, vamos direto ao ponto. O que você quer? Sempre tão direto. Ela suspirou teatralmente. Senta, Apolo. Vamos conversar civilizadamente. Prefiro ficar em pé. Como quiserem. Carlos, você pode começar? Carlos abriu uma pasta e tirou algumas fotos, espalhando-as sobre a mesa. Isis sentiu o sangue gelar ao reconhecer as imagens. Eram fotos dela entrando e saindo de seu antigo apartamento, trabalhando no escritório de contabilidade, fazendo compras no supermercado do bairro. Interessante, disse Carlos casualmente, como uma simples secretária conseguiu se reinventar tão rapidamente. Do que vocês estão falando? Apolo perguntou, mas sua voz estava tensa. Estamos falando sobre a verdadeira Isis Andrade, Melissa disse suavemente. A que morava numa kitnet de 20 metros quadrados, ganhava R$ 1.200 por mês e tinha 3 cartões de crédito atrasados. Isis sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Como vocês sabem disso? Querida, Melissa sorriu. Contratei o melhor detetive particular da cidade. Ele descobriu coisas muito interessantes sobre você. Carlos continuou espalhando fotos e documentos. Por exemplo, que você nunca frequentou eventos de caridade, que não tem formação superior completa. Que sua família mora no interior e não faz ideia de que você está noiva de um milionário. Isso é invasão de privacidade, Apolo disse furiosamente. Isso é jornalismo investigativo, Carlos corrigiu calmamente. E aqui está a parte mais interessante. Ele colocou na mesa uma foto de Isis na festa, no momento exato em que Apolo a havia apresentado como noiva. Esta foto foi tirada 3 segundos depois que vocês se conheceram oficialmente. Olhem a linguagem corporal. Olhem a expressão de surpresa genuína dela. Isso não é a reação de uma noiva orgulhosa. É a reação de alguém que acabou de ser colocada numa situação completamente inesperada. Isis olhou para a foto e teve que admitir que Carlos estava certo. Sua expressão era de choque puro. E então, Melissa continuou, investigamos mais fundo e descobrimos que Isis estava na festa trabalhando para a empresa de eventos, não como convidada. Chega, Apolo disse, mas Melissa levantou a mão. Ainda não terminei. A parte mais interessante é esta aqui. Carlos colocou na mesa uma sequência de fotos tiradas durante a semana passada. Isis saindo da cobertura de Apolo todas as manhãs para ir às compras, voltando com sacolas de lojas caras, sendo acompanhada por Marcos em alguns compromissos. Uma secretária que subitamente pode comprar roupas de grife, mora numa cobertura milionária e tem um assistente pessoal à disposição. Muito curioso, não acham? O silêncio na mesa era ensurdecedor. O que vocês querem? Apolo perguntou finalmente. Queremos a verdade. Carlos disse simplesmente. Para publicar ou para arquivar? Arquivar por quanto? A pergunta saiu antes que Isis pudesse impedi-la. Isis! Apolo a repreendeu. Não, ela fez a pergunta certa. Melissa sorriu. Carlos, quanto custaria para essa história nunca ver a luz do dia? R$ 300.000. Carlos disse sem hesitar. Isis quase desmaiou. R$ 300.000. É uma história muito valiosa. Carlos explicou. O romance falso do ano. A Cinderela que era paga para fingir amar o príncipe.
Imaginem as manchetes. E se pagarmos? Perguntou Apolo. Simples. Vocês continuam com a farsa pelo tempo que quiserem. Terminam quando acharem conveniente e ninguém nunca saberá da verdade. E se não pagarmos? A matéria sai na próxima edição da revista. Melissa respondeu. Capa completa. A farsa do ano. Como uma secretária enganou a alta sociedade. Isis olhou para Apolo, depois para as fotos espalhadas na mesa, depois para o sorriso vitorioso de Melissa. Posso fazer uma pergunta? Disse ela finalmente. Claro, Carlos respondeu. Por que vocês não publicaram ainda? Se tem toda essa evidência, por que não mandaram direto para a impressão? Melissa e Carlos trocaram olhares. Por quê? Melissa disse lentamente. Eu queria dar uma chance ao Apolo de fazer a coisa certa. Que seria? Terminar essa palhaçada e voltar para mim. Ah, aí estava a verdade. Então não é sobre dinheiro. Isis disse lentamente. É sobre chantagem emocional. Chame do que quiser. Melissa deu de ombros. Apolo, que havia ficado quieto durante toda a conversa, finalmente falou. E se eu pagar os 300 mil e mesmo assim não voltar para você? Então pelo menos você terá comprado tempo para preparar sua defesa quando a próxima bomba explodir. Que próxima bomba? Melissa sorriu misteriosamente. Digamos que descobri algumas coisas muito interessantes sobre a vida amorosa recente do meu ex-noivo. Coisas que nem ele sabe que eu sei. Apolo empalideceu. Melissa, não ouse o quê? Contar que você estava usando serviços de namoro online? Que estava tão desesperado para me esquecer que chegou ao ponto de considerar contratar uma acompanhante? Isso não é verdade, Isis protestou. Não? Melissa inclinou a cabeça. Então me expliquem como uma secretária que nunca havia posto o pé numa festa da alta sociedade conseguiu fingir tão bem ser a noiva perfeita. Talvez porque ela não esteja fingindo, Apolo disse de repente. Todos na mesa o olharam surpresos. Como assim? Perguntou Carlos. Talvez porque o que começou como fingimento se tornou real. Melissa riu alto. Por favor, Apolo, não me venha com romance de filme americano. Por que não? Você não acredita que alguém pode se apaixonar de verdade? Eu acredito que alguém pode se apaixonar pelo dinheiro de verdade. Foi a gota d'água para Isis. Chega, ela disse, levantando-se abruptamente. Chega! Todos na mesa se viraram para ela. Você quer saber a verdade, Melissa? A verdade é que sim, eu fingi ser noiva dele. A verdade é que sim, ele me pagou para isso. A verdade é que eu estava trabalhando na festa quando ele me confundiu com outra pessoa e me apresentou como noiva dele. Carlos começou a anotar rapidamente. Mas sabe qual é a verdade que você não consegue aceitar? Isis continuou. A verdade é que em uma semana, fingindo amar Apolo, eu aprendi mais sobre companheirismo, respeito e carinho do que você aprendeu em 2 anos tentando comprá-lo. Isis. Apolo tentou interrompê-la. Não, Apolo, deixa eu terminar. Melissa, você quer ele de volta não porque o ama, mas porque não suporta a ideia de que alguém inferior a você conseguiu o que você não conseguiu. E o que seria isso? Melissa perguntou friamente. O respeito dele, a admiração genuína dele, a forma como ele sorri quando me vê entrar numa sala. Isso não são apenas nada, Isis interrompeu. Você sabe por que essa farsa funcionou tão bem? Porque pela primeira vez na vida, Apolo estava com alguém que não queria nada dele além de sua companhia. Eu não sabia quanto dinheiro ele tinha, não me importava com sua posição social, não queria suas joias ou seus carros. Você queria o pagamento, Carlos lembrou. Eu queria 5 mil reais para pagar minhas contas, não a fortuna dele para sustentá-la pelo resto da vida. Isis retrucou. Grande diferença. Ela se virou para Apolo. E você sabe por que mais funcionou? Porque você finalmente podia ser você mesmo. Não o herdeiro dos hotéis. Não o solteiro mais cobiçado, apenas Apolo. O cara que deixa a toalha molhada no banheiro, que faz piada ruim no café da manhã, que fica nervoso conhecendo gente nova. Apolo estava olhando para ela com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Isis. Então publique sua matéria, Carlos, ela disse, virando-se para o jornalista. Conte ao mundo que a secretária pobre fingiu amar o milionário rico. Mas conte também que em uma semana de fingimento, nós dois descobrimos mais sobre amor verdadeiro do que a maioria das pessoas descobre em anos de relacionamentos reais. Que discurso bonito,
Melissa disse sarcasticamente, mas havia algo diferente em sua voz. Não é discurso, é a verdade. E sabe de uma coisa, Melissa? Mesmo que tudo isso termine agora, mesmo que eu volte para minha kitnet e meus R$ 1.200 por mês, eu vou ter tido uma semana sendo genuinamente amada por quem eu sou. Você pode dizer o mesmo dos seus 2 anos com ele? O silêncio que se seguiu foi deafening. Muito comovente, Carlos disse finalmente. Mas isso não muda os fatos. Vocês enganaram a mídia, a sociedade. Nós nos enganamos também, Isis admitiu. Principalmente a nós mesmos. Ela pegou sua bolsa. Apolo, publique a matéria se quiser. Eu volto para casa. Esta foi uma semana maravilhosa, mas está na hora de voltar à realidade. Isis, espera. Não. Ela sorriu tristemente para ele. Você disse que nós decidiríamos juntos, lembra? Bem, eu estou decidindo. Não vale a pena viver uma mentira, mesmo que seja uma mentira bonita. Ela começou a se afastar, mas parou. Ah, e Melissa, se você realmente amasse Apolo, ficaria feliz por ele ter encontrado alguém que o faz sorrir de verdade, mesmo que não fosse você. O fato de você estar aqui tentando destruir a felicidade dele só prova que você nunca o amou realmente. Você amava a ideia dele. E com isso, Isis saiu do restaurante deixando 3 pessoas em choque total. Apolo ficou olhando para a porta por onde ela havia saído por um longo momento. Apolo, Melissa começou. Cala a boca, Melissa. Ele se levantou e jogou algumas notas na mesa. Carlos pode publicar sua matéria, mas publique tudo, incluindo a parte sobre como minha ex-noiva contratou um detetive para chantagear uma mulher inocente. Apolo, você não pode... Posso e vou. E Melissa, se você fizer qualquer coisa para prejudicar Isis depois que esta história sair, eu me certifico de que toda a alta sociedade saiba exatamente que tipo de pessoa você realmente é. Ele saiu correndo atrás de Isis, mas ela já havia desaparecido no trânsito da cidade. Melissa ficou sozinha com Carlos na mesa cheia de fotos e documentos. E agora? Perguntou Carlos. Agora, Melissa disse lentamente, olhando para as fotos de Isis e Apolo sorrindo juntos. Acho que cometi um erro muito grande. Como assim? Eu achei que ela estava fingindo amar ele, Melissa murmurou. Mas depois daquele discurso, acho que ela estava fingindo não amá-lo. Enquanto isso, Isis estava no táxi voltando para seu antigo apartamento, tentando não chorar. Havia acabado de se dar conta de algo terrível. Em algum momento da última semana, o fingimento havia se tornado real para ela também. E agora era tarde demais. O telefone dela tocou. Era Apolo. Ela deixou tocar. Tocou novamente. E novamente. Na 5ª chamada, ela atendeu. Isis, onde você está? Indo para casa. Volta, por favor. Nós precisamos conversar. Sobre o que, Apolo? Sobre como vamos lidar com a matéria. Sobre quanto você vai pagar para abafar o escândalo. Ou sobre como vamos fingir que esta semana significou alguma coisa. Sobre como esta semana significou tudo. Isis fechou os olhos, sentindo as lágrimas finalmente escaparem. Apolo, para, por favor. Eu estou falando sério. Isis, Você o quê? Eu acho que me apaixonei por você de verdade. O táxi parou num sinal vermelho e Isis pôde ouvir seu próprio coração batendo. Você acha ou você sabe? Eu sei, ele disse sem hesitar. Eu sei porque quando você saiu daquele restaurante, senti como se uma parte de mim fosse embora junto. Apolo, eu sei porque pela primeira vez em anos, acordo todas as manhãs ansioso para ver alguém. Eu sei porque você me faz rir de verdade, me faz querer ser melhor, me faz sentir como se eu fosse suficiente exatamente como sou. Isis estava chorando abertamente agora. Mas eu sou uma mentira na sua vida. Não. Você é a única verdade que eu tenho. O táxi voltou a andar, aproximando-se do bairro de Isis. E se a matéria sair? E se todo mundo descobrir? Então todo mundo vai saber que o homem mais sortudo de São Paulo conseguiu enganar a mulher mais incrível da cidade para fingir amá-lo, e acabou descobrindo que não estava fingindo. Apesar das lágrimas, Isis sorriu. Essa é a linha mais cafona que eu já ouvi. É porque estou desesperado. Apolo... Isis, me dá uma chance real não fingida de mostrar que o que sinto por você é verdadeiro? O táxi parou na frente do prédio de Isis. Eu preciso pensar, disse ela finalmente. Quanto tempo você precisa? Não sei. Talvez para sempre. Talvez até amanhã. Eu espero.
ele disse imediatamente. O tempo que você precisar. E se eu decidir que é melhor terminar tudo aqui? Então pelo menos eu terei tido uma semana sendo verdadeiramente feliz. E isso é mais do que eu tinha antes de te conhecer. Isis desligou o telefone e ficou parada na frente de seu antigo prédio, olhando para as janelas do apartamento que havia sido seu lar até uma semana atrás. Tudo parecia diferente agora. Menor, mais simples, mas também mais honesto. Ela subiu até o apartamento e se sentou na cama, cercada por todas as suas coisas que de repente pareciam pertencer a outra pessoa. Marina chegou 2 horas depois, carregando pizza e sorvete. Vim assim que recebi sua mensagem, anunciou ela. Conta tudo. Isis contou. Tudo, desde o encontro com Melissa até a confissão de Apolo no telefone. Meu Deus, Marina disse quando ela terminou. Que bagunça. E agora não sei o que fazer. Isis, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você ama ele? A pergunta pegou Isis de surpresa, embora talvez não devesse ter pegado. Eu não sei. Mentira. Você sabe. A pergunta é, você tem coragem de admitir? Isis ficou quieta por um longo momento. Marina, e se ele só acha que me ama porque eu represento uma vida diferente? E se quando a novidade passar, vocês descobrirem que se completam de verdade? E se não descobrirmos? Isis, Marina segurou as mãos da amiga. Há uma semana você estava preocupada em pagar a conta de luz. Hoje você está preocupada se deve ou não tentar construir algo real com um homem que claramente te adora. Não é uma evolução ruim, mas a matéria vai sair. E daí? Você vai se esconder pelo resto da vida porque cometeu o crime terrível de fingir gostar de alguém até descobrir que gostava de verdade? Isis sorriu apesar de tudo. Quando você coloca assim, Isis, você tem 22 anos. Não pode passar o resto da vida com medo de viver. Naquele momento, o telefone de Isis tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Isis, aqui é Helena, mãe do Apolo. Sei que vocês tiveram uma briga. Sei também que não é da minha conta. Mas posso te dizer uma coisa? Em 32 anos, nunca vi meu filho tão feliz quanto ele estava esta manhã falando de você. Pense nisso. Com carinho, Helena. Isis mostrou a mensagem para Marina. A mãe dele tem razão, Marina disse. Você viu como ele olhava para você. Isso não era fingimento. E se for? E se for, você descobre e termina. Mas e se não for? Você vai deixar passar a chance de ser feliz porque tem medo? Isis olhou pela janela de seu apartamento, em direção ao centro da cidade, onde sabia que Apolo estava, provavelmente tão confuso e assustado quanto ela. Marina, disse ela finalmente, você acha que amor de verdade pode nascer de uma mentira? Isis, Marina sorriu, eu acho que amor de verdade pode nascer de qualquer coisa, até das situações mais improváveis. Como um milionário confundindo uma secretária com uma noiva falsa numa festa. Especialmente assim. Isis respirou fundo. Então acho que tenho uma ligação para fazer. Tem mesmo. Mas primeiro, Isis sorriu pela primeira vez em horas. Preciso decidir o que vou vestir para salvar meu próprio conto de fadas. E pela primeira vez, desde que toda aquela loucura havia começado, Isis se sentiu pronta para parar de fugir de sua própria felicidade. Isis passou a noite inteira acordada, ensaiando mentalmente tudo o que diria para Apolo. Às 7 da manhã, desistiu de tentar dormir e tomou um banho demorado, tentando reunir coragem. Às 8, estava vestindo seu melhor vestido, não um dos que Apolo havia comprado, mas um simples vestido florido que ela havia ganhado da irmã no aniversário. Às 9, estava parada na frente do espelho, praticando discursos que soavam ridículos até para ela mesma. Às 10, finalmente pegou o telefone. Ele atendeu no primeiro toque. Isis. Oi, disse ela, e sua voz saiu mais trêmula do que pretendia. Você está bem? Não. Preciso te ver. Eu vou aí. Não. Quero ir aí. Se ainda for bem-vinda. Isis. A voz dele ficou suave. Você sempre será bem-vinda. 1 hora depois ela estava no elevador da cobertura, com o estômago embrulhado e o coração disparado. As portas se abriram e ela encontrou Apolo esperando por ela, vestindo jeans e uma camiseta simples, com uma expressão ansiosa. Oi, disse ele. Oi, ela respondeu. Eles se olharam por um momento que pareceu eterno. Eu trouxe café.
ele disse finalmente, apontando para a mesa da sala onde havia 2 xícaras fumegantes. Obrigada. Eles se sentaram no sofá, mantendo uma distância respeitosa, cada um segurando sua xícara como se fosse uma barreira protetora. Apolo, Isis começou, eu preciso te contar algumas coisas. Eu escuto. Primeiro sobre ontem. Eu não deveria ter saído daquele jeito. Nós estávamos juntos nisso e eu te abandonei. Isis, deixa eu terminar, por favor. Ela respirou fundo. Segundo, você estava certo sobre uma coisa. O que começou como fingimento mudou, pelo menos para mim. O rosto de Apolo se iluminou, mas ela levantou a mão. Mas eu preciso saber se mudou pelos motivos certos. Como assim? Apolo, você disse ontem que se apaixonou por mim. Mas eu preciso saber, você se apaixonou por mim ou pela ideia de alguém que não quer nada de você? Ele ficou quieto por um momento, claramente pensando na resposta. Posso ser completamente honesto? Eu prefiro. No início, acho que foi um pouco dos dois. Você estava ali sendo genuinamente assustada e desconfortável, e isso era tão diferente de tudo que eu conhecia. Foi refrescante. Isis assentiu, apreciando a honestidade. Mas, ele continuou, nos últimos dias descobri que não é só isso. Isis, você me desafia. Você me faz rir. Você discorda de mim quando acha que estou errado. Você deixa a louça de molho porque assim fica mais fácil de lavar depois, mesmo tendo uma lava-louças. Você canta no chuveiro músicas que não existem, inventadas na hora. Apesar da tensão, Isis sorriu. Elas existem, na minha cabeça. Exato. Você tem um mundo interno rico e interessante que não tem nada a ver com dinheiro ou status. E eu quero conhecer esse mundo melhor. E se conhecer e não gostar? E se conhecer e gostar ainda mais? Isis colocou a xícara na mesa. Apolo, eu também tenho uma confissão a fazer. Qual? Eu me apaixonei por você também. De verdade. E isso me aterroriza. Por quê? Porque você é Apolo Queiroz. Você aparece em revistas, tem uma fortuna, uma família importante. Eu sou Isis Andrade, ex-secretária, que morava numa kitnet e tinha cartões atrasados. E nada disso mudou só porque passei uma semana na sua cobertura. Apolo se inclinou para a frente. Isis, posso te contar um segredo? Claro. Eu não me importo nem um pouco com isso. Você deveria se importar. Por quê? Porque as pessoas vão falar. Porque sua família pode não aceitar. Por quê? Porque você está com medo. Ele interrompeu suavemente. Isis ficou quieta. Está tudo bem ter medo, continuou ele. Eu também estou com medo. Do quê? De que você decida que não vale a pena enfrentar todos os obstáculos. De que você volte para sua vida anterior e me deixe aqui com essa cobertura gigante e vazia. Apolo. Isis, eu sei que nossa situação é complicada. Sei que começamos com mentira. Sei que vai ser difícil convencer as pessoas de que nossos sentimentos são reais. Mas ele parou e olhou diretamente nos olhos dela. Mas eu estou disposto a enfrentar tudo isso se você estiver comigo. Se naquele momento, o telefone de Apolo tocou. Era Marcos. Senhor, desculpe incomodar, mas a matéria saiu. Qual matéria? Apolo perguntou, embora já soubesse a resposta. A do Carlos Mendonça. Está online agora. Isis sentiu o estômago afundar. Põe no viva voz, pediu Apolo. Senhor, é melhor vocês verem por si mesmos, mas posso adiantar que não é exatamente o que esperávamos. Apolo correu para o laptop e abriu o site da revista. Isis foi atrás dele, preparando-se para o pior. O título da matéria os deixou boquiabertos. Amor verdadeiro ou farsa? A história por trás do noivado do ano. Mas não era o título que os surpreendeu. Foi o conteúdo. A matéria começava contando toda a verdade. Como Isis havia sido confundida com uma noiva falsa, como havia concordado em manter a farsa, como Melissa havia descoberto tudo. Mas então, Carlos havia incluído algo inesperado. Trechos completos do discurso que Isis havia feito no restaurante no dia anterior. Você sabe por que essa farsa funcionou tão bem? Lia a matéria citando Isis. Porque pela primeira vez na vida, Apolo estava com alguém que não queria nada dele além de sua companhia. A matéria continuava. Mesmo que eu volte para minha kitnet e meus R$ 1.200 por mês, eu vou ter tido uma semana sendo genuinamente amada por quem eu sou. Você pode dizer o mesmo dos seus 2 anos com ele? E então vinha a parte mais surpreendente.
Carlos havia entrevistado várias pessoas que haviam interagido com o casal durante a semana passada. A forma como eles olhavam um para o outro não parecia fingimento, dizia o garçom do restaurante onde haviam almoçado. Pareciam duas pessoas descobrindo que se gostavam de verdade. Nunca vi Apolo tão relaxado e feliz, comentava Roberto, o sócio de Apolo. Se foi fingimento, foi o melhor fingimento que já vi na vida. Isis parecia genuinamente nervosa para me agradar, Helena havia dito ao jornalista. Não era o nervosismo calculado de alguém tentando impressionar para conseguir alguma coisa. Era o nervosismo doce de alguém que realmente se importa com a opinião da família do namorado. A matéria concluía: em tempos onde relacionamentos por interesse são comuns na alta sociedade, a história de Isis e Apolo levanta uma questão interessante. É possível que uma farsa se transforme em amor verdadeiro? Baseado nas evidências coletadas durante nossa investigação, a resposta parece ser sim. O que começou como fingimento evoluiu para algo que todas as pessoas entrevistadas descreveram como genuíno e real. Talvez o amor verdadeiro realmente possa nascer das circunstâncias mais improváveis. Isis e Apolo leram a matéria inteira em silêncio. Nossa, murmurou ela quando terminaram. Ele nos defendeu, Apolo disse incrédulo. Por quê? O telefone tocou novamente. Desta vez era um número desconhecido. Alô? Apolo atendeu. Apolo, aqui é Carlos Mendonça. Eles se entreolharam surpresos. Carlos, lemos a matéria. E, por que você nos defendeu? Carlos suspirou do outro lado da linha. Porque depois do discurso dela ontem, percebi uma coisa. Eu passei 15 anos cobrindo relacionamentos falsos da alta sociedade. Sei reconhecer fingimento quando vejo. E vocês não estavam fingindo. Pelo menos não mais. Como pode ter certeza? Porque quando ela saiu daquele restaurante, você não correu atrás dela para proteger sua imagem ou evitar escândalo. Você correu atrás dela porque não podia suportar vê-la partir. E quando ela estava fazendo aquele discurso, não estava defendendo uma farsa, estava defendendo o homem que ama. Isis sentiu lágrimas nos olhos. E agora? Perguntou Apolo. Agora vocês param de se esconder atrás de fingimentos e assumem que o que sentem é real. A mídia já sabe de tudo mesmo. Carlos desligou, deixando-os em silêncio. Isis, Apolo disse finalmente. Ele tem razão. Sobre o quê? Sobre pararmos de nos esconder. Sobre assumirmos que isso é real. Isis olhou para ele, para o laptop com a matéria ainda aberta, para a vista da cidade através das janelas imensas. Apolo, disse ela lentamente, se fizermos isso, se realmente tentarmos, não pode ser como nos filmes. Não pode ser o milionário salvando a garota pobre. Como pode ser, então? Pode ser duas pessoas imperfeitas tentando construir algo bonito juntas. Eu com meus medos e inseguranças, você com suas complicações familiares e pressões sociais. Isis, e eu quero trabalhar. Não quero ser sustentada, quero contribuir, ter minha própria identidade. Você pode trabalhar onde quiser, no que quiser. E quando brigarmos, porque vamos brigar, não pode resolver tudo com dinheiro ou presentes caros. Como posso resolver então? Com conversa, com honestidade, com paciência. Apolo sorriu. Está me dando uma lista de exigências para um relacionamento real? Estou. Posso adicionar algumas? Claro. Eu quero que você continue cantando no chuveiro. Quero que continue deixando louça de molho. Quero que continue me chamando de maluco quando eu fizer alguma besteira. Posso fazer isso. Isis sorriu. E eu quero que você pare de achar que não merece ser amada só porque tem menos dinheiro que eu. Essa vai ser mais difícil. Vamos trabalhar nisso juntos. Eles se olharam por um longo momento. Então, Apolo disse finalmente, oficialmente, sem fingimento, sem pressão, sem chantagem de ex-namoradas psicóticas, Isis Andrade, você quer tentar ter um relacionamento de verdade comigo? Oficialmente, Isis sorriu, sentindo como se um peso gigante tivesse saído de seus ombros. Sim, Apolo Queiroz, eu quero. Ele se inclinou para beijá-la, mas parou na metade do caminho. Posso? Pode, ela riu. Aliás, deveria, já que agora é de verdade. O beijo foi tudo que os beijos da semana anterior não haviam sido. Genuíno, sem plateia, sem performance. Era só eles dois, finalmente honestos sobre o que sentiam. Quando se separaram, Apolo encostou a testa na dela.
Sabe de uma coisa engraçada? O quê? Melissa fez a gente um favor. Como assim? Se ela não tivesse forçado essa situação ontem, talvez nunca tivéssemos tido coragem de admitir o que sentimos de verdade. Isis concordou. Às vezes as coisas ruins levam às melhores descobertas. Naquele momento, o interfone tocou. Senhor Apollo. A voz do porteiro soou divertida. Tem uns 50 jornalistas aqui embaixo querendo falar com vocês sobre a matéria. Isis e Apollo se entreolharam e começaram a rir. O que fazemos? Perguntou ela. A mesma coisa que fizemos desde o início. Ele respondeu. Enfrentamos juntos. Mesmo que agora seja de verdade? Principalmente porque agora é de verdade. Eles se levantaram e caminharam em direção ao elevador de mãos dadas. Apollo, Isis disse quando as portas se fecharam. Só mais uma coisa. O quê? Da próxima vez que você quiser uma namorada falsa, contrata uma atriz profissional. Vai dar muito menos trabalho. Da próxima vez, ele fingiu se ofender. Senhora futura Queiroz, espero que não haja próxima vez. Senhora futura o quê? Ele sorriu maliciosamente. Esqueci de mencionar. Agora que isso é real, você vai ter que conhecer oficialmente toda a minha família, incluindo minha avó de 90 anos que já está planejando nosso casamento. Apollo, tarde demais para desistir agora. As portas do elevador se abriram no térreo, revelando uma multidão de jornalistas, câmeras e microfones. Prontos? Ele sussurrou. Nunca, ela sussurrou de volta. Mas vamos lá. E dessa vez, quando enfrentaram a mídia, foi com a leveza de quem não tinha mais nada a esconder. Porque às vezes, a melhor mentira é aquela que se transforma na mais bela verdade. Lá no fundo da multidão, Melissa observava tudo com uma expressão pensativa. Pela primeira vez em meses, ela não sentia raiva ou inveja. Sentia algo parecido com alívio. Talvez fosse hora de parar de lutar por algo que nunca havia sido realmente dela. Talvez fosse hora de deixar os dois serem felizes e, quem sabe, encontrar sua própria felicidade no processo. Isis acordou com o cheiro de café e o som de alguém cantarolando na cozinha. Por um momento, ela sorriu antes mesmo de abrir os olhos. Nos últimos meses, havia se acostumado com essas manhãs perfeitas. Então lembrou que dia era. Oh, meu Deus! Murmurou, saltando da cama. Hoje é o dia. Ela correu para a cozinha e encontrou Apollo preparando o café da manhã, vestindo apenas um pijama e com os cabelos completamente desarrumados. Bom dia, futura esposa, disse ele, beijando-a no topo da cabeça. Apollo, por que você está tão calmo? Casamos em 8 horas. Exato. Temos tempo suficiente. Tempo suficiente. Eu tenho que ir ao salão pegar o vestido, me encontrar com Marina e as outras madrinhas, decorar a igreja, verificar se os convidados receberam. Apollo segurou seus ombros suavemente. Isis, respira. Tudo está organizado. Helena cuidou de metade das coisas. Artemis cuidou da outra metade. Marcos coordenou tudo e eu contratei a melhor organizadora de eventos da cidade. E se algo der errado? Então improvisamos, como sempre fizemos. Isis olhou para ele e não pôde evitar sorrir. Em 6 meses de relacionamento real, Apollo havia se tornado seu porto seguro. Não porque resolvia seus problemas com dinheiro, mas porque a acalmava com sua presença. Nervosa? Ele perguntou. Apavorada, ela admitiu. Quer desistir? Nunca, respondeu ela sem hesitar, e depois pausou. Nossa, nem hesitei. É porque você tem certeza. Ele sorriu. Como eu. O telefone tocou. Era Marina. Isis, onde você está? O salão está aberto e a cabeleireira está esperando. Já vou! Isis gritou. Apollo, não posso te ver mais até a cerimônia. Dá azar. Isis, ele riu. Acho que já tivemos azar suficiente para uma vida inteira. E olha como terminou. Ela o beijou rapidamente e correu para se vestir. Te amo, gritou da porta. Também te amo. E Isis? O quê? Obrigado por ter topado fingir ser minha noiva naquela festa. Obrigada por ter me confundido com outra pessoa. 4 horas depois, Isis estava sentada na cadeira do salão de beleza, cercada por Marina e mais 3 amigas que havia feito nos últimos meses. Filhas de sócios de Apollo que, para sua surpresa, haviam se tornado amigas genuínas. Não acredito que você vai se casar, suspirou Beatriz, uma das novas amigas.
Parece que foi ontem que você apareceu na nossa roda, sendo apresentada como a noiva misteriosa. Misteriosa e aterrorizada, completou Camila, outra amiga. Lembro que você derramou vinho na primeira vez que fomos jantar juntas. Eu estava nervosa, Isis se defendeu. Vocês todas pareciam saber códigos sociais secretos que eu não conhecia. E agora? Perguntou Marina. Agora sei que não existe código secreto. Só existe ser você mesma e torcer para as pessoas gostarem. E se não gostarem? Provocou Beatriz. Aí é problema delas, não meu. Isis sorriu. Apolo me ensinou isso. A cabeleireira terminou o penteado e girou a cadeira para Isis se ver no espelho. O reflexo que a olhava de volta era ela mesma, mas uma versão mais confiante, mais feliz. Está perfeita, murmurou Marina, emocionada. Não chora ainda. Isis riu. Ainda tem que me ajudar a vestir o vestido. Uma hora depois, Isis estava na sacristia da igreja, usando o vestido de noiva mais lindo que já havia visto na vida. Não era ostensivo nem exageradamente caro. Ela havia feito questão disso. Era elegante, simples e genuinamente ela. Helena entrou na sacristia como um furacão, como sempre. Minha filha! Exclamou, abraçando Isis cuidadosamente para não amassar o vestido. Você está deslumbrante. Obrigada, Helena. Como está o Apolo? Nervoso como um gato. Helena riu. Ele conferiu 3 vezes se o anel estava no lugar certo. Ele está bem? Não mudou de ideia? Querida! Helena segurou o rosto de Isis entre as mãos. Aquele menino te ama tanto que Marcos teve que lembrá-lo de comer hoje. Ele não mudou de ideia. Se alguma coisa, está ainda mais ansioso para se casar com você. Naquele momento, Ártemis entrou correndo. Isis, tem alguém aqui que quer falar com você. Quem? Melissa. O silêncio na sacristia foi instantâneo. Melissa está aqui? Perguntou Marina, incrédula. O que ela quer? Isis perguntou, tentando manter a voz calma. Ela diz que só quer conversar por 1 minuto. Apolo não sabe que ela veio. Isis respirou fundo. Tudo bem, deixem ela entrar. Isis, você tem certeza? Marina perguntou preocupada. Tenho. Se ela queria causar problemas, não teria esperado até hoje. Melissa entrou na sacristia alguns minutos depois. Ela estava elegante, como sempre, mas havia algo diferente nela. Parecia mais leve. Oi, Isis, disse ela suavemente. Oi, Melissa. O que você está fazendo aqui? Eu vim me desculpar. Isis piscou surpresa. Se desculpar? Pelo que fiz há 6 meses. Pela chantagem, pelas ameaças, por ter tentado destruir sua felicidade. Melissa. Não, deixa eu terminar. Melissa levantou a mão. Eu precisava falar isso antes de vocês se casarem. Isis, você tinha razão sobre tudo. Eu não amava Apolo. Eu amava a ideia dele, a vida que ele podia me dar. Por que está me contando isso? Porque nos últimos 6 meses eu assisti vocês dois construírem algo real. Li todas as entrevistas, vi todas as fotos e... vocês são genuinamente felizes juntos. Melissa pausou, e quando voltou a falar, sua voz estava emocionada. E isso me fez perceber que eu nunca fui genuinamente feliz com ele, nem ele comigo. Nós estávamos representando papéis. Melissa, eu encontrei alguém. Ela sorriu pela primeira vez desde que entrara. Um advogado. Não é milionário, não aparece em revista, mas me faz rir de verdade. E pela primeira vez na vida eu entendo o que vocês têm. Isis sentiu lágrimas nos olhos. Eu fico feliz por você. E eu vim aqui para dizer que desejo sinceramente que vocês sejam felizes para sempre. Vocês merecem. Melissa se aproximou e, para surpresa de todos, abraçou Isis. Obrigada por ter me mostrado a diferença entre amor e conveniência, sussurrou ela, mesmo sem querer. Quando se separaram, ambas estavam chorando. Agora vou embora antes de estragar sua maquiagem. Melissa riu entre lágrimas. Seja feliz, Isis, e cuida bem dele. Ele merece alguém que o ame de verdade. Eu amo, Isis disse simplesmente. De verdade. Melissa sorriu e saiu, deixando uma atmosfera completamente diferente na sacristia. Nossa, murmurou Marina, não esperava por essa. Nem eu, Isis admitiu, mas estou feliz que ela tenha vindo. Por quê? Porque agora posso me casar sem nenhuma sombra do passado. 15 minutos depois, Isis estava no altar, de braços dados com seu pai, que havia chegado do interior naquela manhã,
ainda não acreditando completamente que sua filha estava se casando com aquele moço da televisão. A igreja estava cheia. Amigos, família, colegas de trabalho de Apolo, suas novas amigas, vizinhos do seu antigo prédio, que Helena havia insistido em convidar. Era uma mistura bizarra de mundos diferentes, mas de alguma forma funcionava. E então, ela viu Apolo. Ele estava no altar, impecável em seu smoking, mas com aquele sorriso genuíno que ela havia aprendido a amar. Quando seus olhos se encontraram, o mundo ao redor desapareceu. A caminhada até o altar pareceu durar uma eternidade e um segundo ao mesmo tempo. Quando chegou ao lado dele, Apolo sussurrou: "Você está linda. Você também." Ela sussurrou de volta. O padre começou a cerimônia, mas Ísis mal conseguia se concentrar nas palavras. Estava hipnotizada pelos olhos de Apolo, pela realidade de que aquilo estava realmente acontecendo. "Apolo", o padre disse, "aceita Ísis como esposa, para amá-la e respeitá-la, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, até que a morte os separe?" "Aceito", Apolo respondeu sem hesitar, sua voz clara e firme. "Ísis, aceita Apolo como esposo, para amá-lo e respeitá-lo, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, até que a morte os separe." Ísis olhou para o homem à sua frente. O homem que havia a confundido com outra pessoa numa festa. O homem que havia transformado uma mentira em verdade. O homem que havia lhe ensinado que ela merecia ser amada exatamente como era. "Aceito", disse ela, e sua voz ecoou pela igreja inteira. Quando trocaram alianças, Apolo sussurrou: "Obrigado por ter aceitado fingir comigo. Obrigada por ter me ensinado que não estava fingindo." Ela sussurrou de volta. "Podem se beijar", anunciou o padre. O beijo foi suave, doce e genuíno. Quando se separaram, a igreja explodiu em aplausos. "Apresento a vocês", o padre disse com um sorriso, "o casal Apolo e Ísis Queiroz." Enquanto caminhavam pela nave da igreja, sob uma chuva de arroz e pétalas de rosa, Ísis olhou para Apolo. "Então, marido, se arrependeu?" "Nunca", ele sorriu. "E você, esposa?" "Nunca", ela respondeu. "Mas ainda acho que você é completamente maluco. E você ainda canta músicas inventadas no chuveiro. E você ainda deixa a toalha molhada no banheiro. Somos perfeitos um para o outro." Ele riu. "Somos mesmo." Na festa houve discursos emocionados. Helena chorou durante o seu. O pai de Ísis fez todo mundo rir contando histórias da infância dela. Marina fez todo mundo chorar falando sobre como o amor verdadeiro pode nascer das situações mais improváveis. Mas o momento mais especial foi quando Apolo e Ísis dançaram sua primeira dança como marido e mulher. "Sabe qual foi meu momento preferido de todo esse processo?" ele perguntou enquanto dançavam. "Qual?" "Aquela primeira dança na festa, há 6 meses, quando você estava aterrorizada e eu estava fingindo, mas por alguns segundos, ambos esquecemos que estava fingindo. Eu me lembro. Foi quando comecei a me apaixonar por você, mesmo sem saber. Eu também. Apolo." Se você pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa, mudaria?" Ele a fez girar lentamente antes de responder. "Mudaria uma coisa só." "O quê?" "Teria me apresentado como eu mesmo desde o início, em vez de como seu noivo falso." "Por quê?" "Porque talvez tivéssemos chegado aqui mais cedo." Ísis sorriu. "Não sei se teria funcionado. Acho que precisávamos da confusão toda para nos encontrarmos de verdade." "Talvez você tenha razão." "Sempre tenho." Ela piscou para ele. "Essa é minha esposa." Ele anunciou para os convidados próximos, sempre modesta. A festa continuou até tarde da noite. Houve mais danças, mais risadas, mais lágrimas felizes. Quando finalmente terminaram de agradecer a todos os convidados, Ísis e Apolo estavam exaustos, mas radiantes. "Prontos para a lua de mel?" ele perguntou enquanto entravam na limusine que os levaria ao aeroporto. "Para onde mesmo que estamos indo?" "Você disse que era surpresa." "Grécia. 2 semanas em ilhas paradisíacas, longe de jornalistas, longe de trabalho, longe de qualquer coisa que não sejamos nós dois." "Perfeito." Ela suspirou encostando a cabeça no ombro dele. "Apolo?" Obrigada." "Por quê?" "Por ter me confundido com outra pessoa naquela festa. Foi a melhor confusão da minha vida." "A minha também." Eles ficaram em silêncio confortável enquanto a limusine os levava em direção ao aeroporto e ao começo oficial de suas vidas juntas.
Isis, o quê? Eu te amo. De verdade, para sempre, sem fingimento. Eu também te amo. De verdade, para sempre, sem fingimento. E enquanto voavam para sua lua de mel, nenhum dos dois podia imaginar que sua história, que havia começado com uma mentira inocente numa festa, se tornaria lenda entre seus amigos e família. A história da secretária e do milionário, que descobriram que o amor verdadeiro pode nascer até das situações mais improváveis. Anos depois, quando contavam para os filhos como se conheceram, sempre terminavam a história da mesma forma. E a moral da história é, às vezes, as melhores coisas da vida começam com os mal-entendidos mais absurdos, mas o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de transformar mentira em verdade, e viveram felizes para sempre, de verdade dessa vez. Taesu, lição de vida e moral da história. Esta história nos ensina que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, financeiras ou circunstanciais. Isis e Apolo descobriram que a base de um relacionamento sólido não está no dinheiro, status ou aparências, mas sim na autenticidade, no respeito mútuo e na capacidade de aceitar e amar alguém exatamente como ela é. A jornada dos protagonistas nos mostra que 1. A honestidade consigo mesmo é fundamental. Ambos tiveram que confrontar seus medos e inseguranças para descobrir seus verdadeiros sentimentos. 2. O amor verdadeiro não julga origem ou condição social. Apolo aprendeu que a riqueza material não garantia felicidade, enquanto Isis descobriu que merecia ser amada independentemente de sua situação financeira. 3. A coragem de ser autêntico atrai pessoas genuínas. Quando pararam de fingir e assumiram quem realmente eram, encontraram uma conexão real. 4. Perdoar e seguir em frente liberta. Melissa só encontrou sua própria felicidade quando parou de se agarrar ao passado e se abriu para o amor verdadeiro. 5. As situações mais improváveis podem levar aos encontros mais especiais. O que começou como um mal-entendido se transformou no amor mais genuíno que ambos já haviam experimentado. A moral central é que o amor verdadeiro transcende todas as diferenças e que quando duas pessoas se conectam de forma genuína, respeitando e celebrando as individualidades uma da outra, podem construir algo belo e duradouro, independentemente de como começaram. O importante não é a origem da história, mas a autenticidade dos sentimentos que nascem e crescem entre duas pessoas que escolhem, todos os dias, amar e ser amadas de verdade.